Olá, pessoal, eu sou Lara Luz. Eu sou a Camila Carrini. E esse aqui é o Liga Pra Quem? E hoje a gente ligou pra Renata Sassen. E ela é psicóloga. Ela é psicóloga e a gente vai falar um pouquinho sobre Comunicação. comunicação. É importante esse assunto, eu acho, que é uma coisa que a gente não tem pra onde fugir. E não tem muito bem, né? As pessoas não sabem se comunicar direito, né? Eu tenho dificuldade. Você tem dificuldades, amiga? Me comunicar? Sim. Eu acho que muito menos do que eu já tive um dia. Eu não sei se eu tenho uma grande dificuldade de me comunicar hoje em dia, mas também foi muita terapia, foi muita autoanálise, Geralmente, foi tudo. ninguém traz isso pro consultório sabendo que esse é o problema. Exato. Né? Geralmente acham o problema em outro lugar, o problema tá no outro, o problema tá no trabalho, o problema tá na minha mãe, o problema tá no meu marido, na minha esposa. Nunca entende que o problema tá, às vezes, na comunicação que você tá usando com aquela pessoa. E a sua comunicação que você usa, você influencia o outro a se comunicar Com da mesma certeza. maneira. Né? Se eu tenho uma comunicação mais agressiva, se eu sou uma pessoa que aponta muito o dedo, a probabilidade do outro ficar na defensiva e se defender de uma maneira agressiva é muito grande. E aí não vai chegar numa solução nenhuma. Né? Ou se a outra pessoa é mais passiva, ou se eu sou passiva e eu não demonstro minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu quero, aí também não vai chegar em lugar nenhum. A solução não tá ali. Sim. Tem até uma história que eu acho que tem muito a ver com isso, da gente buscar a solução da onde ela não está. Que é sobre um cara que tava bêbado na rua, e aí ele vai para baixo de um poste iluminado e começa a olhar pro chão, assim, como se estivesse procurando alguma coisa. E aí uma pessoa chega, chama ele e fala: Olha, você tá procurando o quê? O que aconteceu? Tá tudo bem? Não, eu perdi minhas chaves. E aí essa pessoa começa a ajudar, a olhar pro chão, procurar, e passa tempo, não acha chave, não acha chave. E aí essa pessoa para e fala: Ué, mas você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? E aí o bêbado olha e fala: Não, eu perdi naquele beco escuro, mas eu achei que era mais fácil procurar aqui que tá iluminado. Então, assim, é basicamente isso, né? A gente vai Sim. buscando um lugar mais fácil, a gente vai reagindo às pessoas, a gente vai procurando a solução em um lugar que não está, porque parece mais fácil do que ir lá naquele beco escuro, iluminar aquele beco escuro, olhar se a gente tá passando por alguma situação difícil, por que a gente tá agindo daquele jeito, qual é a solução de fato, porque a solução tá no beco escuro, a chave tá lá. Só que eu vou no poste claro e reajo da maneira que eu acho que deveria e não tem solução nenhuma. Sim. E quando a gente. Se a gente não tem uma comunicação clara, ou tipo. Não sei como definir isso, né? Porque às vezes você até tem uma comunicação bem clara, você chega, fala tudo que você pensa e tudo mais. Mas a pessoa não entende, talvez, aquela comunicação. Como é que você acha o jeito certo de se comunicar com as pessoas? Tipo assim, com esse daqui eu tenho que desenhar. Então, de como é que você passa, mas não tá só em como você fala. Tá como você escuta e como você percebe a outra pessoa. Sim. E como eu falei antes, né, é um convite que você faz pra pessoa. Quando você se comunica de maneira agressiva, você tá convidando ele a ser agressivo também. Quando você é passivo, muitas das vezes a pessoa também vai ser mais passiva, vocês não vão falar sobre emoções nenhuma, vocês não vão falar sobre o conflito, vai passar. Né? E pra você ser assertivo, geralmente você convida a pessoa pra ser assertiva também. Nem sempre funciona, né? A gente não controla o que a outra pessoa vai fazer. A gente faz a nossa parte. Mas uma maneira da gente ser claro no que a gente fala é a gente não apontar pro outro o que ele fez de errado, e sim se responsabilizar pelas emoções que a gente sente. E apontar também pode ou não? Olha, claro que você pode falar o que te incomodou. Obrigada. Mas não é apontando Tá tudo bem, Camila. definir, não botar uma ideia crítica, né, sobre a pessoa ali, o que ela fez pra você, porque a culpa do que o outro fez, do que o outro faz, não é sobre como você se sente, na verdade, a culpa de como você se sente não é do outro. Porque o que a gente sente vai acontecer independente do nosso redor, é um estímulo que acontece. Sim. O trânsito não é culpado pelo estresse que você tá lá ali no trânsito. Quem é culpado é você por ter a percepção que tá perdendo tempo no trânsito. Né? Então você pode mudar seu mindset, mudar a sua percepção daquele trânsito e aquele trânsito não vai mais te estressar. E aí, a culpa é de quem? Né? A culpa da sua calma, da sua leveza é sua culpa. A culpa da sua raiva, da sua irritação é sua culpa, não é culpa do trânsito. E isso se aplica a pessoas. A culpa da sua raiva, do seu estresse, da sua felicidade, não é responsabilidade do outro. Poderia ser teu marido estressando, poderia ser teu chefe, poderia ser sua mãe, poderia ser...
Mas Acho que o interessante disso é até que, exatamente, eu acho que a gente sai do lugar de culpa e entra no lugar de responsabilidade, que a gente começa a se responsabilizar por aquilo, né? exatamente. Deixa de ser culpa nesse momento, né? Que se responsabiliza. Exatamente. O que eu faço muito com isso, mas eu acho que é errado também. Tipo assim, eu percebo que me incomoda, e aí eu comunico. Comunica. Como é que se comunica? Conta pra gente. Como é que esse tipo de comunicação? Ai, gente, que horror. Ué? Então eu chego e falo assim: olha, você me incomoda nisso, nisso e nisso. Por isso eu acho que eu não posso ficar com você porque você me incomoda. Exatamente o que a gente falou agora, né? A culpa é totalmente do outro. Não, a culpa é minha, porque eu não consigo lidar com o ser humano. Então eu deixo o ser humano ir e eu sigo meu caminho. Mas nessa, nossa, eu mandei tanta gente embora que aí Ficou agora. ninguém, né? Amiga. Amanhã a gente, quem sabe, se fala. Vamos deixar. Tchau. E a terapia começou. Não, mas é sério, porque eu tinha muito isso. Deixa eu voltar aqui. Me deu uma crise. Mas continua. Eu tinha muito isso. Tipo, eu sempre tive a consciência. Aliás, eu sempre me culpei muito. Mas eu acho que, inclusive, a minha terapia é baseada. Como eu posso dizer? Eu parar de me culpar. Então, Sim. tipo, sempre foi muito nessa linha e tudo mais. Só que eu acho que alguma coisa estava muito errada na minha comunicação, que realmente eu só estourava, eu guardava as coisas pra mim, e quando eu via que não dava mais, eu chegava e falava assim: olha, eu tentei lidar com esse seu comportamento, com o jeito que você lida a vida, e, tipo, não dá. Não tenho condições de ficar com você, porque isso me incomoda extremamente. Eu não quero te mudar, então vai embora. Aí eu não sei, essa porque aí culpa- ninguém serve, né? Essa culpa que você falou que sente, quando eu falo que a gente tem que se responsabilizar pelas nossas emoções, não é pra te deixar culpada, né? Quando eu falo, você é responsável pelas suas próprias emoções, a gente começa a falar, nossa, mais uma responsabilidade. Agora eu sou responsável por toda merda que acontece comigo. Posso falar palavrão aqui? Pode? Então, tudo que é ruim acontece comigo, agora é minha culpa. Mas não é assim. Quando a gente se responsabiliza pelas nossas emoções, pelas nossas escolhas, não é pra gente ficar sobrecarregado e achar, nossa, agora eu vou ter que me preocupar com mais uma coisa. Não, é às vezes um sentimento de liberdade. Porque quando você entende que você tem controle das suas emoções, é um sentimento muito bom, porque você pode decidir quais pensamentos você vai usar que vai interferir nas suas emoções. E quando você entende que as escolhas são suas, você consegue aceitar aquilo de uma maneira mais fácil. Então, olha, eu tenho um relacionamento com uma pessoa difícil. Por que eu escolhi ela? Os motivos são válidos para eu continuar o relacionamento? São. Então, eu vou aceitar. Então, eu vou ser feliz. Então, eu vou me comunicar de uma maneira mais leve. Agora, se o justificativa para eu escolher aquilo não é válido, cara, eu tô escolhendo isso e não tá sendo proveitoso, então você muda. Então, quando você entende que você é responsável pelas suas emoções e pelas suas escolhas, mudar fica mais fácil. Porque quando a gente fala, eu tenho que fazer isso, o outro faz isso comigo, a gente tira a responsabilidade das nossas escolhas da gente. E aí a gente não tem liberdade de escolha, né? E qual o sentido da vida se a gente não escolhe nada? Se tudo é feito pelos outros? A comunicação, na verdade, ela começa do jeito que a gente se comunica com nós mesmos, né? Totalmente. E depois, como é que a gente externiza isso? Totalmente. Maravilhoso. É muito interessante. Não, com certeza. Quanto mais a gente transfere a responsabilidade pro outro, mais pesada fica a vida, né? E você não vai pra frente, porque, querendo ou não, eu acho que a gente tá aqui pra errar, né? Você vai fazendo as coisas, você vai se percebendo e tudo mais, e você vai evoluindo. Ou não, ou você vai culpando todo mundo, fica naquele lugar. Estagnado. É que depois de muito tempo você fazendo o mesmo comportamento, é difícil de você mudar. Né? Porque, por exemplo, se você tem uma família que às vezes ela é muito agressiva, ela grita muito em casa, e aí você já tem essa estrutura dentro de casa. E aí vamos supor que você cresce uma pessoa agressiva, e aí você busca relacionamentos que essa agressividade está presente. E aí você acaba se comunicando assim a sua vida inteira. Aí você entra na terapia e você vê que não é aquilo não vai dar certo. Que não tá dando certo até agora. Por isso, né, que geralmente as pessoas procuram terapia não quando estão bem. Às vezes acontece. Mas geralmente você vai no última solução, assim. Não tem mais o que fazer, tô mal, tô pirando, preciso de terapia. E aí a pessoa chega no auge.
E aí ela entende que aquela comunicação não tá legal, pra ela mudar demora muito. E pra ela mudar a pessoa que ela tá também demora, porque ela escolheu um relacionamento daquele jeito. Então ela entra num relacionamento agressivo, onde ela é agressiva, onde o parceiro é agressivo, e aí ela tenta fazer aquele convite da comunicação não violenta, da comunicação assertiva, a outra pessoa nem sempre entra nesse convite, e aí ela começa a ficar, não funciona comigo, mas demora, porque você cria hábitos novos, e às vezes, quando você muda depois de uma certa fase, você tem que selecionar quem vai continuar na sua vida e quem não vai. Porque você escolheu aquele grupo de acordo com a maneira que você se comunicava. Depois que você muda sua comunicação, ou aquela pessoa começa a respeitar a maneira que você tá mudando, porque as pessoas não gostam quando você muda. Pois é. Não. Triste. Ou ela evolui, vai procurar uma terapia também, né? Acontece Ou muito. então ela fica pra trás. Nova vida. Nossa, que delícia. E quando essas pessoas são seus pais? São sua família? Isso complica também. Né? Porque aí você não pode Mas se livrar. A gente volta àquele ponto das escolhas. Agressiva. A gente volta. Eu acho que tem uma dependência maior, ainda mais quando você é jovem, que você ainda tem uma dependência financeira, por exemplo, pelos pais. Aí complica um pouquinho mais, inclusive. Mas a gente volta nas escolhas, né? Quais são as suas escolhas? Tem gente que, de fato, não fala com a mãe, não fala com o pai. E, sinceramente, às vezes é o mais funcional na vida de uma pessoa. Infelizmente, eu acho que assim, a gente tem que tentar o máximo possível para se dar bem com nossos pais, mas tem relacionamentos que se fazem muito mal. Então, assim, você vai tentar de tudo, vai fazer aquele convite da comunicação não violenta, pede pra mãe participar de terapia, pede pro pai participar. Mas, assim, muitas vezes funciona, tá? Porque o amor vence tudo. Eu acho que o amor de uma mãe, o amor de um pai é muito forte quando a pessoa quer, ela faz. Entendeu? Mas tem que chegar no consenso. Isso é importante. Justíssimo. E às vezes até, porque tem isso, né? São os pais da pessoa e tudo mais, a família. Então, às vezes, aquela relação não funciona, tipo, melhor não morar junto. Aí tem muita gente que fala, nossa, depois que eu saí de casa, minha relação com os meus pais é maravilhosa. Acontece muito. Aconteceu comigo, inclusive. Né? Pois é, né? A minha também. Convivência é muito complicado. Nossa, minha relação com a minha mãe ficou... Fica melhor. Porque para com aquelas briguinhas chatas de convivência, né? E, às vezes, uma coisa que eu notei que aconteceu com a minha mãe e comigo. Dentro de casa, a gente mal se falava. A gente não sentava, sabe, pra conversar, não sentava pra ver um filme junto. Era sempre, oi, tô saindo, não sei o quê. Aí, depois que eu saí de casa, cara, a gente sai pra jantar, a gente se liga no FaceTime, a gente fica batendo papo, eu conto as novidades pra ela. E é, assim, chocante como que eu falo mais com ela morando longe dela, em outra casa, do que eu conversar com ela dentro de casa. A saudade é uma coisa que revigora, né, as relações. Você tem saudade de alguém, nossa, você encontra a pessoa, você demora pra ver os defeitos. É que nem um quadro. Você tá ali olhando o quadro. Aí 1 hora você vê coisas maravilhosas. 2 horas você já tá vendo as cores meio distorcidas, assim, uma coisa meio... Parece um vômito. Eu tô muito preocupada com esse quadro. Mas é verdade! Parece um vômito. Parece um vômito. Era lindo, virou um vômito, quase. A gente é artista. Artista é assim. Que a gente fica fissurado no que a gente está fazendo. E a gente fica vendo aquela coisa 3 horas, aí, 3 horas, 1 semana, 1 mês, aí 1 ano. E nunca consegue terminar. Por quê? Porque a gente não para de olhar para aquela parada, não para de achar defeito. Só a Lara que não é assim, mas isso daqui é uma coisa de outro mundo. Você já esqueceu? Não é? ET. Eu acho que demora pra você conhecer uma pessoa, né? Por isso que eu acho que tem um processo antes de você, pelo menos, fechar um relacionamento ali. Tem um processo pra você conhecer aquela pessoa, pra ver se ela entra ali nos seus pré-requisitos, né? Do que você espera de um relacionamento. 1 aninho, tá bom? 1 aninho tá bom, eu aninho acho. Tá bom. Dá pra conhecer, dá entendeu? Pra conhecer. Depende da frequência que você encontra a pessoa, né? Às vezes é muito intenso 1 ano você todo encontra. dia. Encontrando todo dia é tempo suficiente pra gente depois bater o martelo. Deus me livre, né, Lara? 1 ano todo dia. Bem louco. É até meio sufocante, né? Eu vou falar uma coisa. Nessa última viagem que eu fiz agora, eu encontrei umas amigas minhas e tal, antigas. E elas me apresentaram outras. E uma delas, ela tinha acabado de terminar um relacionamento. E ela falou que depois de 2 anos, o cara chegou pra ela do nada e falou assim,
Era tudo mentira. Eu estava fingindo o tempo inteiro. Eu não sou essa pessoa. Olha, você entrou num assunto bem interessante. Sobre essa questão da manipulação da comunicação. De 2 anos. 2 anos. Como é que a pessoa consegue enganar 2 anos uma pessoa? E assim, amiga... Mas ela enganou com qual intuito, assim? Ela tava querendo alguma coisa em troca? Não, ele. Ele tava enganando ela. Porque ele queria conquistar ela e tal. Depois disso, minha filha, ele jogou carteira na cara da mãe dela. Ele virou um psicopata. Eu pediria uma medida protetiva, mas eu não quis me meter muito porque eu tinha acabado de conhecer. Mas assim, uma coisa de louco. Imagina, você ficar 2 anos... É um psicopata, não é? Você não tem emoção nenhuma, não sei se é o caso, né? Eu não sei, não tem como julgar dessa maneira, a gente não sabe como é que foi no relacionamento em si, mas a questão da manipulação, ela acontece, mas durar 2 anos é muito difícil. Porque existe vários tipos de comunicação, né? A PNL, que é uma comunicação da programação neurolinguística, que é dada em empresas, né? Para as pessoas se comunicarem com clientes, ter uma gestão mais eficaz. Tanto a comunicação não violenta também. Você consegue fazer uma comunicação manipulada em curto período de tempo. Agora, num relacionamento, você uma hora vai se mostrar, uma hora você tem que mostrar seus sentimentos, entendeu? Porque a comunicação, ela tá junto dos seus sentimentos. Você não pode se comunicar sem mexer nos sentimentos antes. Se a gente for pensar num exemplo de comunicação manipulada, a gente pode pensar numa atendente de companhia aérea, que é ali de excelência, onde você chega, fala o seu problema, às vezes você tá super estressado, e a moça da companhia aérea tá lá, não, senhora, não, vou resolver o seu problema. Não, o que eu posso fazer por você? Vou te dar um plus, vou te dar uma cadeira melhor no avião. E aí você se sente super escutado, super atendido, acolhido, você fica super feliz. Mas não necessariamente aquela atendente tá gostando de você, ela quer socar tua cara, na verdade. Mas ela tá manipulando uma comunicação assertiva pro trabalho dela. Então ela consegue fazer isso num período de tempo. Agora, no relacionamento... Não dá pra fazer isso o tempo inteiro, porque as suas emoções vão vir à tona, sabe? Você vai se mostrar de algum momento. Por isso que não adianta você fazer uma comunicação assertiva de uma maneira de manipular alguém, porque vai ter uma hora que não vai funcionar, porque a comunicação assertiva ela tem que ser pra você mostrar as suas necessidades pra essa pessoa, e não pra impor que ela supra suas necessidades, mas expor essas necessidades pra outra pessoa compreender. É isso que a comunicação não violenta fala, expressar para você compreender. Não necessariamente a pessoa vai suprir ela. Ela não tem o dever de suprir ela. De novo, as responsabilidades dos nossos sentimentos são nossas. E do outro é dele. Né? Aquela coisa que a gente fica, ai, não, eu tenho que fazer ele feliz. Ou, ai, ele tá triste por minha causa. A gente tem responsabilidade emocional, né? Óbvio, com o estímulo que a gente dá pro outro. Mas a gente não é responsável pela felicidade do outro. Sim, porque senão a gente também tenta se moldar, né? A pessoa que tá ali. Que uma coisa é você ter responsabilidade emocional, como você falou. E outra coisa é você tentar mudar pra acertar com o outro. Né? Também. Mas isso me assustou muito. 2 anos, amigo. 2 anos. Também foi e com assim, o que ela contou, né? Que você tinha acabado de conhecê-la? Ou era uma Não, mas todas as amigas dela estavam lá. Assim, também tem uma questão Elas conheciam ele. Não que seja uma mentira. Mas o que eu digo é que, por exemplo, ela falou que ele disse que manipulou ela durante 2 anos, que era tudo uma mentira esse tempo todo. Mas será também que ele já não mostrava esses sinais? Será que ele realmente conseguiu 2 anos fingir ser outra pessoa? Ou será que ele já tinha dado, tipo, vários sinais, já tinha, tipo, caído nessa de mostrar as emoções dele, quem ele realmente era, só que ela foi... Ele conseguiu tempo suficiente pra enganar ela, a família dela, porque ele convivia muito com a mãe dela. E as amigas dela. Então, eu acho que, 2 anos... Porque a gente não tá falando de uma coisa assim, rolou 1 mês. Eu acho que depende muito da percepção da pessoa. Eu não acho que ela esteja mentindo. Muito pelo contrário. Eu acho que ela sentiu, de fato, que ela foi enganada durante 2 anos. Porque, não sei se... Enfim, muita gente já passou aí por traições. Por exemplo, você tá ali 1, 2, 3, 4, 5 anos com uma pessoa e aí você descobre que ela te traiu. Cara, a sensação que ela mentiu o relacionamento todo é muito grande, né? Tipo, ela mentiu... Ela foi lá, me traiu com outra pessoa. A sensação que tudo que ela falou pra você era mentira. Sim. Mas não necessariamente. Mas então, aí é uma fala, gente. Por isso que eu acho que ele é psicopata, esse menino. Não, sério, sem sacanagem. Vou trazer ele aqui, eu quero que ele se defenda. Quando tá olhando por fora, é muito mais difícil, né, também, uma pessoa, tipo assim, é uma coisa... o cara que trai. Tá, ok, ele tem um comportamento... Bom, ele divide aquela pessoa que ele é com outra pessoa.
Ok. Mas ele não tá fingindo ser uma outra pessoa na sua frente. Não tem como eu ser, tipo, fingir ser fiel na sua frente. Tipo, isso é muito óbvio, entendeu? Óbvio que eu não vou chegar e pegar uma mulher na sua frente. Óbvio que eu não vou dar em cima de uma... Isso é meio fácil. Agora, tipo, o cara deixar de ser uma pessoa pacífica pra ser uma pessoa completamente agressiva, psicopata, e ele sabia disso tudo, porque ele chegou a admitir pra ela, sentar e falar assim pra ela: eu fingi o tempo inteiro, porque eu sabia que era esse cara que você queria. Aí entra num. Olha só, interessante. Olha só esse comentário que você falou dele, né? Eu fingi o tempo todo porque eu sabia que era esse cara que você queria. Talvez era até uma necessidade de aceitação. Vamos entrar nessa hipótese. Se ele fingiu ser alguém que ele não queria ser, mas ele fingiu por ela, pra talvez ele ser aceito por ela ou ser amado por ela, ele entra, inclusive, numa comunicação passiva. Que é aquela comunicação que você não expressa suas emoções. Você acha que as suas emoções não são tão válidas quanto as emoções do outro. Então, eu deixo de ser quem eu sou, deixo de falar das minhas necessidades pra sempre estar suprindo a necessidade do outro. Isso é enlouquecedor. Né? Vai ter uma hora que você não vai suportar mais. Não sei se foi esse caso. Mas a comunicação passiva é isso. As minhas necessidades são menos importantes do que as suas. Isso acontece muito em pessoas que vieram de famílias que têm muita privação emocional. Então, são famílias que falam: olha, para de chorar, vou te mostrar o que é bom pra você chorar. Ou você não faz mais que a sua obrigação. Então, assim, vai sempre invalidando as emoções da pessoa desde pequenininha e ela vai crescendo entendendo que as emoções dela não são válidas. E tem uma outra coisa que a sociedade coloca pra gente, é que quem demonstra emoção é vulnerável, é fraco. Demonstrar as emoções é sinal de fraqueza. Mas muito pelo contrário. As pessoas que falam, essa pessoa é carente, essa pessoa ela é dramática, são pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções. E lidar com as emoções dos outros quer dizer que eu tenho que lidar com as minhas. Sim. Então eu evito emoções dos outros, porque lidar com as minhas é muito difícil. A gente volta àquele beco escuro lá, o cara que procurou a chave em outro lugar, porque ele não tava querendo entrar naquele beco. É doloroso, é difícil, sabe? Me conhecer é chato, eu vou ter que conhecer todos os meus defeitos, tudo que é difícil, eu vou ter que me responsabilizar pelas minhas emoções. Não é fácil eu apontar pro outro e falar que o problema é dele. Com certeza. E é muito corajoso, né, você expor a sua emoção. Eu acho, eu também concordo, super concordo. E assim, a emoção, quando as pessoas expressam, eu acho que as pessoas usam muito dessa manipulação, mesmo de forma inconsciente, assim. De que, quando eu quero muita atenção do meu parceiro, por exemplo, e ele não me dá, ele é insensível, ele não gosta de mim. E às vezes, quando eu tô em alguns dias que eu não tô carente, né? Tô uma pessoa mais... Eu quero mais meu espaço, tô naquele dia que eu quero mais meu espaço. E o meu parceiro vem procurar, ele é carente. Ele é isso, ele é aquilo outro. Então é o que convém pra gente, né? A gente vai caracterizando o outro de acordo com as nossas necessidades, sem entender que os outros também têm necessidades. Entendeu? E não necessariamente tem que suprir essa necessidade dele, mas eu tenho que compreender. Aí tá a questão, né? Eu falo: olha, nesse momento eu não posso, não quero ficar com você, preciso de um espaço, mas eu compreendo que você se sente assim e tal. Em vez de falar, para de ser dramático, para de ser carente, ou, né? Em vez de falar o que convém pra mim. Essa é a parte mais difícil da comunicação, né? A gente não reagir e pensar um pouquinho pra agir. Justo. A parte mais difícil da comunicação é se comunicar. Pelo que nós estamos vendo aqui. No caso, eu acho que eu vou ficar uns dias isolada pra me recuperar dessa conversa. Não, mas e uma relação que foi... Mas você falou um pouco sobre isso, mas... Uma relação que foi estabelecida, essa comunicação de agressividade, ela tem alguma chance de voltar a ser saudável, de ter uma comunicação? Eu acho que com duas pessoas é mais difícil, né? Quando as duas são agressivas uma com a outra. Mas talvez quando uma já acabou com todo o respeito que poderia ter naquela relação, tipo, existe chance de... É difícil, mas eu acredito na humanidade, né? Então eu acho que sempre existe chance, mas a questão é os dois quererem mudar. E mudar não é fácil, né? As pessoas vão ter que reconhecer. E depois de muitas feridas, fica mais difícil. Depois que tem muito desrespeito, que tem muito grito, que tem xingamento. Depois que você deixa a primeira vez, pra você parar de deixar, é muito difícil. Ainda mais se tem uma pessoa que, né, tem a luz ali, né? Entra pra uma terapia, começa a perceber e tenta mudar o relacionamento. A outra pessoa tem que entrar no clima. E é o que a gente falou, né? É um convite.
Comunicação é um convite. Se eu tô falando com você de uma maneira... Por isso que é legal você conhecer alguém simpático. Sabe quando alguém sorri pra você na rua? É automático, você sorri junto. Tipo, às vezes a pessoa olha pra você... Aí você... Oi, tipo, tudo bem? Aí a pessoa olha pra você assim... Aí você... Né? Tudo bem. Então, assim, a nossa comunicação de faces, de fala, tudo é um convite pra outra pessoa. O que você quer convidar a outra pessoa pra fazer? Então, eu acho que a gente atrai aquilo que a gente convida o outro. Justo. É tipo a microexpressão quando a gente tá assistindo um stand-up, sabe? As As microexpressões, microexpressões. sabe? Do Nossa stand-up. Senhora. Tem isso. Eu fui no stand-up com ela. Como é que Que foi assim, foi uma coisa muito louca. O que acontece? Nós duas fomos juntas e tal. Depois que a gente foi lá na sua saiu, casa. Uhum. E foi ótimo. Não, realmente Mas teve um foi porém ótimo. aí. Então, Então. a cada identificação que a gente tinha com o stand-up, a cada piada que vi, aí eu olhava pra Lara, porque Ou eu a tava... cada não identificação também, né? Às vezes, tipo, tinha sensações de eu não entender muito bem. E assim, eu tava lá com a minha expressão. Tinha hora que eu me identificava pra caramba e eu tava com a expressão que eu achava na minha cabeça que eu tava ótima. Eu achei que eu tava com um sorriso estonteante, Maravilhoso! que eu tava incrível. Mas Camila tem uma outra percepção. Não, aí olha só, aí toda vez que tinha uma piada e a gente mede, tipo, eu pensava assim, bom, vou olhar pra Lara pra ver a reação dela, aí eu virava e falava, Lara, disfarça. Aí tá. Acabou. E eu, tá ruim? Tá ruim? Olha a sua cara. E eu, Achando que tava maravilhosa. tá, isso foi uma... Ela falou pra eu disfarçar várias vezes. Ela, olha a sua cara. Não sei o que. Olha a sua cara. Assim, porque eu adoro julgar, né? Tipo assim. Aí, acabou o stand-up, eu fui lá, enfim, conversar com um amigo meu que tava lá também. Ia tocar numa banda, o Billy. Ele tava lá. Aí eu fui conversar com ele, Camila, você tinha que ver as caras que você fazia, meu Deus. Fiquei até na dúvida se eu contava pra Lara que eu tava igualzinha a ela e eu critiquei ela o stand-up inteiro ou se eu deixava baixo. Eu acho que você tava vendo assim. o seu reflexo nos meus olhos. Tava querendo Olha ver que o que coisa você queria bonita. ver. Na sua cara que eu tava vendo meu reflexo engraçado. No stand-up eu sou diferente, sou aquela pessoa que assim, não ri muito alto pra não chamar você, entendeu? Porque o stand-up adora, né, o comediante adora olhar e falar, né? você mora onde? Você faz o quê? Ah, meu Deus do céu, eu tenho medo disso. Inclusive, interagiram também nisso com a gente. Não. Grato. O maior pavor de stand-up. Aí só tinha gente lá, então. Eu não tinha outra opção. Tínhamos Bom, nós e não. mais outros... Éramos 4, acho. Só 2 pessoas atrás da gente. ou mais. Foi chegando, né? No início só tinha gente. Como Chegou eu tô um bem na casal. frente também, nem vi quem chegou, quem foi. Então, essa primeira fileira aí é pedir pra ser chamada, né? Não, a mesa era de frente. Foi ali no Dumont. Mais um pouco éramos nós no palco. Vamos voltar aqui. Onde a gente estava antes de falar disso? Na comunicação, né? Voltando a se comunicar aqui, Mas sobre o último assunto foi o relacionamento, né, abusivo. relacionamento abusivo e como é que as pessoas convidam as outras pra se comunicar. Sim. Eu acho que um outro ponto interessante dessa parte da comunicação é a parte da escuta também. Porque falar, né, se comunicar, tem várias técnicas que a gente pode usar, vou falando por aqui. Mas eu acho que a escuta é muito importante também. Porque Usa uma técnica comigo? eu posso explicar uma técnica com vocês, não tá no conflito pra Não, eu mas conseguir aí- entrar nessa Então, técnica. a Vamos gente arrumar faz um conflito, vamos aqui. arrumar um conflito. Vamos. Então tá, vamos inventar um agora. Tá, A ok. gente pode... Sei lá, você não lavou a louça. Chegou em casa, lavou a roupa toda bagunçada. Ou outra coisa. A Lara. A Lara nunca lava louça. Nunca lava a louça, Lara? Nunca. Então é contigo mesmo. Porque... Eu nunca lavo a louça. Igual eu. Não, ela nunca lava louça. Ela deixa A não tudo... ser na sua casa. Na sua casa eu lavo sempre a louça, sabia? Não lava, não. Eu sempre Eu lavo na nunca sua vi casa. você Na lavando minha a casa eu não louça. lavo louça nunca. Perfeito! Agora, e nunca aí, vi. como é que Perfeito. vocês vão Aplica a técnica, usar aplica a técnica. agora a Técnica. técnica da comunicação assertiva? Como é que vocês acham que usa? Ela não lava a louça, mas ela que não lava a louça, quem não lava a louça aí? Eu acho que é porque provavelmente eu viraria pra Camila e falei, amiga, Lava a porra da louça. eu realmente não gosto de lavar louça. E eu acho que isso daí não é segredo pra ninguém. Porque lá em casa, por exemplo, o próprio Rafael é que sempre lava a louça. Sim. Porém, quando eu tô na sua casa, eu sempre pego pra lavar a louça mesmo. Mas ainda assim, o Rafael lava muito mais do que eu. Mas eu também lavo muito mais que o Lucas.
Como é que você se sente? Você lava mais que o Lucas aí, ó. Já começa a jogar na cara, Lucas. Não, porque normalmente eu acordo antes e aí eu lavo a louça e eu varro o chão. Mas não que eu sinta prazer, eu realmente não sinto prazer em lavar a louça. Da minha casa. Da sua casa. Aí da sua parou casa. agressiva, agora é a passiva. É, Nessa casa, aponta o Não, dedo. é a pacífica, não passiva. É passiva. Comunicação passiva, Passiva. que você Ah, fala, tá. é. Comunicação passiva, tem a agressiva. Então eu vou dar o exemplo das 3. A agressiva seria, pô, você não lava a louça, não Ah, pode... tá. vamos lá, Então vamos vamos fazer a Vamos. passiva. A passiva ou a agressiva? Amiga, eu não gostei que você foi embora e não lavou a louça do café da manhã. Ah, amiga. Perdão, não vai acontecer de novo, tá? Mas Olha... eu sei que você sempre lava a louça lá em casa. Bom, acaba assim, né? É, mas A Não, gente olha, não, tá- essa não é passiva, não. Essa não é passiva, não. Vou Ah, dar um não? exemplo da passiva, tá? Ah, tá. Tá bom, Vamos então lá. a Lara não lava a louça. A Lara sai de casa todos os dias, já toma o café da manhã dela e deixa a louça lá. Aí deixa na segunda, deixa na terça, deixa na quarta, deixa na quinta. Aí- Como, Ju? Essa louça deve ficar uma loucura. E aí eu não falei aquilo. E eu não falei. Eu não falo as minhas necessidades pra ela. Eu fico quieta. E aí ela chega e eu lavo a louça, ou até deixo a louça lá, mas eu não falo o que tá me incomodando. E às vezes eu vou tratando a Lara mal, de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dou umas alfinetadas nela, falo, pô, Lara, peraí, dá licença. Ou acabo virando os olhos. Isso é uma comunicação passiva, eu não mostro minhas necessidades. Ah, tá. A comunicação agressiva. A Lara não lava a louça na segunda, não lava na terça, não Aí lava você na pega a quarta. louça inteira e bota na cama dela. Bom, e o detergente do lado? É. E ainda joga assim. Pega com os cabelos da pessoa. Deu Aí isso super seria certo. bem agressivo. Bota a agressivo. panela na cabeça dela, grita, fala que não é legal, que ela não lava a louça, que a culpa é dela, que o problema é todo seu, você não lava a louça. Como assim que você fez isso? E aí você vai fazer o quê? Quando você chega em casa e eu começo a apontar o dedo, falar pra você que você é ruim, que você não faz nada direito. O que eu faço? Como é que você acha que você iria reagir se você chega em casa e alguém tá falando assim com você? Essa aqui seria a minha expressão. Eu ia falar, calma. O que tá rolando, calma? Porque eu ia achar muito esquisito. Normalmente essa é a minha reação mesmo. É. Tipo assim, Calma, né? eu entro meio que no... Eu acho que eu entro nesse lugar de passivo. Eu fico tipo assim, Ou calma. então a que tá apática, rolando? né? Parece que o eu- mundo... Tipo assim, quando me confrontam, eu normalmente fico assim. Eu Muitas fico, das tipo vezes assim, eu acontece. fico parada e fico, tipo... Tá, aí eu tento Mas sabe muitas vezes o que normalizar. acontece? Que Mas não é sempre que eu exatamente sou assim, essa não. reação? Às vezes eu vou assim. Essa reação geralmente é assim, ai, tá bom, ai, tá bom, tá bom. E aí, o que é isso? Passivo? Ai, tá bom, já entendi, ok. Eu não falo que me incomodou, eu não falo que eu não gostei do jeito que você falou comigo. Não, acho que assim eu não sou, não. Ou você é agressiva, que você se defende daquilo, né? Você começa a se defender. Pô, como assim? Calma aí, mas eu lavei a louça à noite. E você que não fez aquilo? Aí começa aquela competição. Quem mora junto sabe como é que é, né? Porque eu varri o chão. Mas eu lavei a louça. Mas eu lavei a roupa. Mas eu fiz isso. Aí é aquela competição que ninguém ganha. Aí beleza, essa é a agressiva, né? Que você tá convidando Sim. aquela pessoa pra ser agressiva também, ficar na defensiva, tá se defendendo de você. A assertiva é a gente trocar o pronome você pelo eu. Então, quando você vai chegar em casa e falar, Lara, eu fico muito triste, eu fico muito incomodada quando você sai de casa, eu me sinto desvalorizada, entendeu? Eu me sinto dessa maneira quando você chega em casa e come as coisas e deixa na pia. Eu me sinto menos valorizada, menos importante quando você faz isso, porque eu gostaria de ter uma proximidade mais com você, ou eu gostaria que você me valorizasse mais. E por que eu não tô me sentindo desvalorizada? E aí tem que ter uma compreensão das nossas emoções, né? Porque a gente conseguir expressar isso pro outro, primeiro a gente tem que ter um entendimento delas. Aí eu entendo que uma desvalorização é uma questão minha, por N coisas, e blá, 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 e eu consigo demonstrar isso pra você, você não é obrigada a suprir as minhas necessidades, né? Lembrando, você não vai falar, não, agora eu vou pegar aqui a Renata, vem cá, deixa eu cuidar de você. Não necessariamente. Ou só lavar a louça. Ou só lavar a louça seria uma boa ideia. É uma coisa bem bacana. Mas você tem que compreender a pessoa. Nesse caso, que é uma louça, poxa, custa, né? Eu acho que Sim, tem uma exato. divisão de responsabilidades dentro de casa, né? Se a gente botar num papel aí que se a mulher escolheu ser dona de casa e o homem sai pra trabalhar, que é uma escolha, se isso aconteceu, como é que a gente divide as responsabilidades? Isso é justo? Como é que você tá se sentindo com isso? Vamos resolver? Vamos chegar num consenso? Se os dois trabalham, os dois têm que dividir ali a tarefa de casa. Todo mundo mora naquela casa, vamos
limpar ela junta. Então, eu acho que tem essa comunicação, que a pessoa não é obrigada a suprir. Nesse caso, é uma coisa muito válida, então eu acho que suprir faz parte de um relacionamento saudável, mas é você compreender a pessoa. Então, quando eu me comunico dessa maneira com você, a probabilidade de você me entender é muito grande. Quando eu sou agressiva, você vai se defender. Quando eu sou passiva, você nem vai saber o que eu tô sentindo. Então, eu acho que seria esse o exemplo, mais ou menos, da diferença das comunicações. Não, mas assim, o que eu sinto, que talvez seja o lugar da Lara, é que quando as pessoas vêm com uma comunicação agressiva, eu normalmente vou com uma comunicação saudável. Isso é ótimo. Agora, o meu problema é quando a pessoa vem numa comunicação passiva e normalmente sou bem agressiva com ela. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, você tá falando e a pessoa... Nossa, que não ódio. Mas é porque a pessoa não tá te ouvindo. É. E aí você repara que a pessoa não está te ouvindo. Aí você berra no ouvido dela. Isso aí tá na escuta, né? É na diferença das escutas também. A gente pode entrar nesse ponto agora. Tem 3 tipos de escuta, né? Tem aquela escuta que a gente só espera a vez de falar, que a gente não tá escutando de fato. Exato. Nossa, Sim. isso me irrita tanto. E acontece muito. Aquela pessoa que tá conversando com você e ela tá respondendo uma coisa que ela já queria ter falado antes, só que, tipo assim, como Ela já você fica está... segurando, você fica, a pessoa tá segurando ali, ela só quer que você dê um espaço, um silêncio. Isso, Porque ela vai entrar. Aquilo me dá uma raiva, eu paro de falar, porque eu gosto também, né, de irritar. Mas é muito cansativo mesmo você conversar com uma pessoa Então que eu não já tá te falo assim, ouvindo. então tá, eu não vou mais te escutar, você não tá me escutando, ninguém se escuta, vai ficar uma maravilha, é assim? Aí não tem comunicação nenhuma, né? Nem é melhor você ir pra casa, fazer outra coisa, a pessoa vai fazer outra coisa. Que Vai não lavar a chega louça que ela não lavou, vai te estressar, pô. Botar uma musiquinha, lava a louça. É isso. Dá uma varrida no chão, vai passar. Justiça. Né? Mas essa comunicação é uma delas, né? Que é a espera pra você falar, você tá esperando a pessoa dar uma pausa. Isso acontece muito com pessoas ansiosas. A gente chama de ansiedade social. Que são aquelas pessoas que a gente chama de inconveniente. Sabe aquela pessoa que tá dentro de um contexto e ela não entende aquele contexto e ela sai falando um monte de coisa e você fala, cara, que mundo você tá vivendo? Você não tá entendendo que isso não é apto pra ser falado aqui. Né? E acontece muito. Às vezes a pessoa, ela até nota que ela não tá conseguindo acompanhar os próprios pensamentos. Os pensamentos estão tão rápidos na cabeça dela que ela sai falando sem filtrar o que ela deveria falar, o que ela não deveria falar. Então ela vai falando, e depois se arrepende e entende que aquilo ali foi inconveniente. Às vezes ela nem se arrepende porque ela nem percebe que ela tá sendo inconveniente. Né? Então, isso a gente chama de ansiedade social. São pessoas que não conseguem filtrar o que elas estão falando. Elas só... às vezes, invasiva, né? E aí a gente vê muito esse tipo de escuta, que é aquela escuta que você tá esperando a vez dela de falar e vai falando. Sim. E como é que quebra essa... Olha, terapia. Terapia? Não, olha, num caso desse, eu acho que tem que aprender um pouquinho. É um trabalho... Rivotril. É um trabalho psicoeducativo, assim. Dá um Rivotril pra essa pessoa. Vai ficar calminha. Quando ela estiver falando, você tá com sublingual. Vai ser ótimo. Realmente você vai ficar falando sozinha, né? Mas tá tudo bem. Mas vai tem entrar num todo lugar espaço. de escuta um pouco melhor, né? Vai, que... Enquanto dorme, você também escuta, dá processando. Exatamente, é melhor não conversar. Ou você cede da pessoa, você fala pra caramba, não tem todo espaço pra falar, se você quiser. Nossa, isso me dá... Não, quando não tá me escutando, eu fico muito irritada. Isso me deixa extremamente agressiva. É desconfortável, né? Porque... Aí eu tô falando por quê, né? Porque aí parece também que eu tô só querendo ser validada ali. Porque não tem graça, eu acho, né? Eu não preciso gastar o meu vocabulário, como dizem. Não isso, mas, tipo, gastar minha energia tentando formular alguma coisa pra te falar da melhor forma possível. Porque, às vezes, você não quer falar da melhor forma possível. Então, você tá ali tentando. E a pessoa não tá te escutando. Então, tipo, vamos ver um filme, então. Cada um na sua casa, de preferência. Você tem que ver qual é a necessidade que você tá colocando ali, de ser escutada, né? Acho que tudo que a gente tá se comunicando, a gente tá buscando A cara ficou querendo do stand-up. Porque eu gosto muito de escutar, inclusive. Porque quando eu tô escutando, eu começo a fazer vários links na minha cabeça, começo a imaginar situações, começo a processar isso mesmo. Então eu gosto muito. Eu fico ouvindo, às vezes você me vê viajando. Mas eu tô pensando em algo em relação a isso. Quer compartilhar? Seria bom você falar, né? Assim.
Seria. Compartilha com a gente. A gente tá com a necessidade de escutar, de ouvir suas histórias. É assim que ela faz a terapia dela. Outro dia a gente conversa. Ela atende assim. Bate o papo. Ela atende assim, ela pesca. Tem que pescar, né? E já... Gostei, amiga, achei lindo. Fala, Lara. Eu já nem sei mais o que eu tava pensando. É o momento pra terapia. Vai vir aqui, quando vier aqui de novo, eu pego aqui, exatamente aqui que eu tava olhando pra cá, eu vou olhar pra cá de novo, porque vai vir em algum momento. E aí E você fala, já engata. Já abre a boca aqui. Vai dar certo, confie. Então a gente tem essa comunicação que a gente falou, né, da espera pra falar, que são geralmente pessoas que são taxadas como inconvenientes. Mas elas precisam entender alguma maneira mais saudável de falar, de conseguir controlar as emoções. Aí tem um outro ponto que você trouxe também sobre ser validada. Existe muito essa necessidade de ser validada na comunicação. E aí é uma necessidade sua. Né? Quando a gente se sente na obrigação de ser validado, de falar algo e esperar uma reação da outra pessoa, a gente não recebe, isso, a gente acha que isso se trata sobre a gente. Mas às vezes a reação da pessoa se trata sobre ela, não se trata sobre mim. Sim. Então é uma coisa que a gente também tem que entender. Eu não tô sendo escutada, a pessoa tá esperando a vez dela de falar, mas eu ainda tô com necessidade de falar pra ela, ainda tô falando. Por que eu tô falando tanto? Então a gente tem que entender, isso é uma questão nossa também. Então se a pessoa não tá a fim de escutar, se não tá interessante esse assunto, vamos mudar de assunto. Né, vamos falar sobre outra coisa, vou escutar um pouquinho ela, vou falar pra ela, tipo, nossa, você acha, né, eu vou tentar mudar, ou eu vou embora, né, tem essa opção também. Né, porque isso é uma coisa muito de terapeuta. Escutar. Então, tipo assim, eu tenho que mudar um pouco pra pessoa engatar ali no que eu tô falando. Eu tava tem que ter uma processando algo paciência semelhante aqui agora, um pouco antes, quando a gente tava conversando sobre isso, né, exatamente isso, porque com o tempo, eu percebi que eu fui adaptando a minha comunicação. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu não puxo assuntos ou entro em debate, digamos, da mesma maneira com todo mundo. Sim. Porque eu fui percebendo que era necessário uma adaptação diferente para cada pessoa. Então, isso entra, tipo, a diferentes tipos de comunicação. Você não se comunica igual com todo mundo, digamos assim. A comunicação assertiva, ela não é igual pra todo mundo, né? Sim. Vai depender da situação, do contexto, da pessoa. Às vezes a pessoa ela é mais quietinha, ela é mais na dela, é uma sua amiga, ou é seu namorado, alguém, sabe? Tendo uma boa percepção também de como é que a pessoa vai receber aquilo, né? Pra você ver os caminhos que você pode tomar com ela. Porque você estava até falando em relação a isso, às vezes a pessoa não tá prestando muita atenção, às vezes a pessoa não tá validando tanto, mas às vezes você também não tá percebendo uma maneira realmente uma maneira de entrar, de se comunicar com aquela pessoa. Porque ela não recebe, às vezes, de tal maneira que você se comunica. Mesmo que seja assertiva mesmo, né? Às vezes é um outro caminho. Eu tava pensando exatamente sobre isso. Porque eu tava pensando nas maneiras que consigo alcançar melhor certas pessoas. Quando eu converso com a minha mãe em relação a alguma coisa, quando eu converso com o meu parceiro. Tipo, são comunicações, são maneiras de falar realmente diferentes. Porque eles recebem de maneiras diferentes. Formas diferentes. Eu tive isso agora. Agora eu tive que reajustar, assim, a minha comunicação, porque eu vi que realmente a pessoa não entendia. Tipo assim, eu não entendi, não é que não entendia, né? É aquilo, o meu pai, ele fala muito isso. Você, não é que a pessoa não entende, você não soube se expressar. Tipo, quando você tá falando com alguém, sabe, e a pessoa chega e fala, mas você falou isso. Não, então, desculpa, eu não soube me expressar. Não é tipo assim, não, você não entendeu. E eu acho que tem tudo a ver, com certeza. A maneira que a gente se expressa para ser mais claro possível. A gente não controla a percepção do outro, né? Que tem uma coisa que a gente chama de distorções cognitivas, que são erros nas nossas percepções. Exato. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. Eu tenho insegurança com o meu corpo. Aí tem alguém que passou na rua e me olhou. Ele tá olhando para aquele defeito que eu acho que eu tenho em mim. E às vezes a pessoa só olhou. Ou às vezes a pessoa só passou o olhar, nem viu que você estava ali. Mas eu já crio uma percepção distorcida da realidade. Sim. Tem uma outra coisa também, que a gente acha que as pessoas leem nossa mente. A gente acha que, em vez de a gente falar o que a gente está pensando, a gente acha que eu tenho que saber. Nossa, mas como é que ele não fez isso? Como é que ele não sabia disso? Tem um exemplo muito legal que aconteceu comigo. Eu amo datas comemorativas, né? Aniversários, Natal, Ano Novo. Eu gosto de comemorar, gosto de festa, gosto de fazer coisas diferentes. Coisa de taurino. Né? E o meu namorado, marido, né? A gente mora junto. Namorido. 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 Ele
tá nem aí pra datas comemorativas. Ele, assim, se passar em branco, não tá nem aí, nem notou. E ele veio de uma família assim, o pai dele é assim também. Assim, ele não liga mesmo. E eu ligo muito. Então, assim, já passou um tempo que eu ficava, caraca, cara, foi meu aniversário, como assim? Você, sabe, não fez uma coisa que eu esperava que você fizesse e você não me surpreendeu. E aí eu crio várias expectativas, botando responsabilidade nele pra ele fazer o que eu gostaria que ele fizesse, entendendo que ele tá lendo minha mente. E que ele pensa igual a mim. Depois que eu entendi que ele não pensa igual a mim, que a relevância pra ele de aniversário é mínima e pra mim é máxima, eu tive que avisar com ele com antecedência, olha, o aniversário está chegando, tá? É importante pra mim. Eu preciso ser validada nessa data. Eu quero fazer alguma coisa especial. Você tá entendendo o que eu tô te passando? Assim, 2 semanas antes. Aí, tudo bem, já entendi. E aí, eu não preciso me decepcionar. Porque ele não é obrigado a ler minha mente. Esse negócio da Exatamente. expectativa, né? É curioso, porque a gente sempre fala, não, mas é porque a pessoa não tá sendo recíproca. Porque eu sempre lembro do aniversário dele, não lembro do... Mas aí entra naquele lugar, porque, tipo, reciprocidade não é você dar exatamente a mesma coisa que o outro vai te dar. Exatamente porque, como você falou, tipo, não tem a mesma relevância pra ele. Então você fica naquela expectativa que a pessoa vai te dar uma coisa que você tem. A pessoa vai te oferecer o que ela tem, você vai oferecer pra ela o que ela tem. Exatamente. Eu acho que tem muito de você entender pra você parar de se decepcionar. Eu não sei quem me falou isso uma vez, mas acho que tem muito a ver com isso que você falou. Se eu me decepciono com alguém, foi uma expectativa que eu criei. Então, assim, se você começa a entender também a linguagem de amor e carinho que aquela pessoa te passa, você se decepciona menos também. Quando você tá atento ao outro, ao que o outro tá fazendo e tudo mais, e não esperando a mesma coisa. Mas aí tem essa coisa da comunicação também. Esse livro, assim, que o Linguagem do Amor é bem legal. Exato. Ele é bem Vendo legal. aqui na minha cabeça. Fala sobre as linguagens do amor, né, mesmo. E a gente geralmente tem uma predominante. Não que a gente não passe pelas outras, mas geralmente tem ali uma predominante. Então tem gente que gosta muito do toque físico, tem gente que gosta mais do presente, tem gente que gosta mais do ato de serviço, ou das palavras, né, ou do tempo de qualidade. Eu acho que tempo de qualidade pra mim é fundamental, sabe? Às vezes a gente mora junto hoje e a gente tá sentado no sofá, cada um no seu telefone, cara, e agora a gente não tá junto. Assim, pra mim isso não significa nada, assim, sabe? Então, eu acho legal, vamos jantar na mesa, sabe? Vamos ficar um pouquinho junto hoje, fazer uma coisa diferente. Porque o dia a dia não dá pra correr também, né? Não dá pra fazer coisa diferente todos os dias. A gente também tem que entrar na rotina, tem que se valorizar também, fazer o seu trabalho, fazer suas coisas individuais. Porque se você também quer fazer tudo junto, eu acho que vai ter uma hora que eu acho que fica demais, sabe? Sim, tipo, você não consegue lidar, né? Fica sobrecarregada. Exatamente. Com E a gente certeza. bota o outro no centro do nosso universo, né? A gente fica muito dependente da outra pessoa também. Acho que não é saudável a gente botar o outro antes da gente. É importante que eu me ame e eu vou amar Pra o você outro amar depois. o outro. Exatamente. Porque senão você tá... Eu acho que você transfere, não transfere? Tipo, aquele amor que você não tem por você, você começa a transferir pra outra pessoa e... E precisa da validação o tempo inteiro, né? Que aquela Sim. pessoa, o que ela fala é a verdade. Porque se você não confia em você mesmo, se confia no outro, tudo que ele fala tá certo. E tudo que você pensa de você tá errado. Exato. E se a gente pensar por esse lado, da maneira que a gente se enxerga, é bem legal, porque a gente nunca se viu pessoalmente, de fato, né? A gente só se vê no espelho, só se vê em foto. Então, assim, eu não sei quem eu sou de verdade, como as pessoas me veem. São várias maneiras diferentes. Se eu pedir pra você agora, né? Eu falar, Lara, faz um desenho de você mesma, né? Ou fala pra um desenhista profissional, começa a se descrever pra ele te desenhar. Vai ser uma Lara totalmente diferente. Né? Porque você talvez não se enxergue de uma maneira realista, né? A gente vai criando percepções de nós mesmos. E às vezes é funcional, às vezes não é Você tem que ver o desenho que a Renata fez dela. Eu me atrevo às vezes no desenho, gente. Eu gosto de desenhar. Eu faço. Mas ficou bom ou ficou assustador? O que é? Olha, Não, é que ficou totalmente Não, ficou diferente. É o que... eu vou ter a treinar. É que eu desenhava quando eu era mais nova, quando eu era criança, adorava desenhar. E eu parei, assim, super parei. Aí eu peguei uma foto minha, foi meu primeiro desenho, tá? Depois de anos. E aí eu comecei a desenhar, realmente, parecia... Ela queria muito que parecesse com ela. Ela chegava, perguntava pra todo mundo, tá igual a mim, né? Tá igual a mim. E a gente, tipo assim, é pra falar que tá igual. Ela prefere que ela tenha desenhado bem ou que essa pessoa zero pareça com ela, porque, tipo...
que ela quer ouvir? O que ela quer pra poder oferecer isso? Eu queria só 3 folhas de papel ofício agora, dei 3 lápis. Deus me livre. 2 minutinhos pra cada um fazer o desenho. Eu sei Desenho desenhar mesmo. uma ameba. Não sei desenhar nada. Eu sei desenhar aquele palitinho, a cabecinha, os cabelinhos E e o palito casinha. torto. É, e casinha. Eu gosto de desenhar casinha. Ficou horrível, mas eu gosto de desenhar casinha e árvores. Árvores. Adoro árvores. Só isso. Deixa eu te falar, quando você vai criar uma criança, né? Quando você tá lá, tipo, na educação da criança, qual é a melhor linguagem que você usa com ela? Porque, tipo, às vezes eu fico pensando, assim, só pensando de louco mesmo, sabe? Aquelas coisas que Ideias passam mirabolantes. assim na cabeça, que eu fico olhando as crianças. Tem pais que falam com a criança como se ela já fosse uma adulta, com opinião própria, não sei o que, não sei o que lá. Tem pais que falam com as crianças como se ela nunca fosse ter uma identidade, como se fosse, sabe? Tipo, é isso porque é isso. E tem pais que tratam a criança como se ela fosse uma bobinha. Como se ela não tivesse opinião, né? Como é que seria? Tipo, a melhor abordagem? Existe uma melhor abordagem? Olha, eu Ou- gosto muito de dar um exemplo, que é assim, né? Ai, meu filho chora muito, e ai, eu não aguento, me irrita, e eu mando pro quarto, e isso, aquilo. E quando a criança chora, a gente trata ela desvalidando aquele choro, né? Olha só, de novo, birra, é isso, aquilo, já é birra, já começa a rotular aquela criança quando ela chora, né? Ai, criança mal criada. Se uma amiga sua te liga chorando, como é que você vai lidar com ela? Eu nem atendo. No caso, a resposta que eu tava esperando era essa, né? As pessoas Não, tô esperam. brincando. Você fala É por carinhosamente. isso que eu não choro. Foi você, Camila. Por isso que eu não posso abrir meu coração. Você precisa saber como eu me sinto. Eu já mando logo, para de chorar! Que palhaçada é essa? Né? Geralmente a gente acolhe mais os adultos, né? Porque o adulto chora, a gente tá lá, não, o que aconteceu? Vem cá. Não, Camila Camila não, é Camila uma não acolhe parte. adulto, não acolhe criança, não acolhe idoso. Mentira. Independente da tadinha. idade. Não, eu acolho, assim. Tá, então quando eu dei esse exemplo, foi por que a gente trata uma amiga quando tá chorando com carinho? Mesmo que ela tá sendo birrenta, né? Voltou com o ex fez aquela cagada de novo, você já avisou 1000 vezes pra ela não voltar com o ex, e ela vai lá e faz aquilo e chora, e aí às vezes ela tá errada, e você... Mas mesmo assim você acolhe ela. E com a criança, não. A criança, ela tá fazendo birra, tem que ignorar, eu não posso acolher. Não é, né? Quando a gente fala, tratar uma criança que nem um adulto. Claro que uma criança a gente vai dar limite. Ela precisa de limites, ela não tem independência, ela tá criando a personalidade dela, tá entendendo o que é certo e errado. Então tem que dar esses limites. Mas acolhimento tem nada a ver com limite. Eu posso dar limite e acolher ao mesmo tempo. Sim. Exato. Ok. Então, isso Não, é mas assim, importante. Não, é que eu tava pensando, eu gostei disso. Entendeu? Tá Tipo, foi ótimo. Mas eu queria saber outra coisa. Tipo assim, quando você fala realmente, você fala assim. Ou você fala, tipo, oi. Como é que funciona? A segunda coisa da comunicação que a gente tava falando é Que eu não me comuniquei bem. que Né? a percepção da Renata vai ser qual? Eu não sei, eu sempre quis ser paciente da Renata, a Renata nunca me quis. Esse dinheiro vai ser muito suado, não quero. Não pego esse tipo de trabalho. Ai, que horror. Isso é muito difícil, minha carreira, vou ter que estudar muito. Não, amiga, eu tô brincando, não dá pra ser, né? Vou me envolver o pessoal com o profissional, não dá. É essa a desculpa que ela me dá sempre. Mas essa é desculpa. É a que tem. Que tem, exato. Não, mas assim, existe uma diferença, assim, emocional para criança. Porque agora, falando em termos de voz mesmo, né? Tem alguns estudos do rock and roll, aí você bota outras músicas e tal, e as moléculas de água ficam mais agitadas, com rock, com clássica, fica mais calminha. Qual seria a melhor voz para usar com uma criança? Só se eu até pensei num exemplo aqui agora, né? Você vai malhar, tá na academia. Que você vai botar uma música clássica pra malhar? Não, né? Você geralmente vai botar um eletrônico, vai botar um funk, vai botar um pop, assim, animado. Eu boto Lara bota rock. outra coisa. É porque eu gosto de treinar com
Normalmente, quando eu não tô ouvindo Lana Del Rey, o que eu sei, é porque é muito esquisito treinar ouvindo Lana Del Rey. Eu adoro Lana Del Rey, mas eu também, acho é que... esquisito. Ou mantra. Eu gosto de treinar com mantra. Com mantra? Gosto. Não, mas essa Mas daqui não depe- faz parte, Tá. tipo, dos estudos, assim. Não, mas eu também gosto de ouvir Isso rock daqui pra é treinar. fora. Entendeu? Depende. Tem dia que eu acordo e falo, não, caramba, hoje eu vou ouvir rock, eu escuto metal mesmo. Aí tem Não, dia mas que eu já escuto treinei Lana, bastante com um mantra. MPB, sabia? É engraçado. Mas pela questão, eu acho que... Não sei se é pelo mesmo motivo, mas, assim, me deixava feliz, então eu ficava mais agitada. Às vezes depende também como você recebe isso, né? Talvez tenha uma fase da sua vida que você escutava muito e aí acaba te remetendo uma coisa, sei lá, é mais agitado, sei lá. Sim. Deve Acho ter que alguma não explicação. Não tem problema nenhum escutar mantra, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, por exemplo, escuta uma música agitada pra um te dar mais pop, energia. Sim, um rock. Eu não sei se eu, particularmente, se eu escutasse um mantra pra malhar, eu ia estar aqui, ó. 1, 2. Aí no terceiro eu ia falar, ai, não. Gam, gana, pata. Eu tava dormindo. Você vai esperar. Você vai esperar o próximo exercício, já dormiu. Né? Eu durmo. Então, eu Mas acho são que- dias e dias, são dias e dias. Então acho que depende. Mas é só que como eu gosto muito, né, de ouvir também treinando, aí eu fiquei assim, um pouco encabulada. Será que é por isso que eu não tô tendo Será que resultados? você é esquisita? Uma pessoa assim, Mas fora isso eu da já curva? aceitei que eu sou estranha. Então a curva De tá perto aqui, todo mundo você é estranho. tá lá. Mas eu acho que isso se aplica agora. Agora como ela me julga? Lá. Cara, não é nada. Não é criança, é adulto, é idoso, esquece lá, não tem mais jeito. Entendeu? A né? comunicação é essa mesmo, já A era. gente quer fazer uma terapia de casal. É. Olha, Você pode vamos atender a ver. gente? Por favor. Ela vai dar a mesma desculpa que ela dá pra mim. Não, mas aí com a criança. Então, se você Então. quer deixar ela agitada, você fica berrando no ouvido dela. É isso. Ele respondeu tudo. Não é se eu tô que botando ela pra bacana. dormir, eu vou botar um rock, ela vai dormir, né? Eu vou botar um mantra, ela vai dormir. Sim. Sim. Se eu quero que ela se acalme, ela tá gritando, esperneando, chorando. Se eu quero que ela se acalme, eu vou gritar com ela, vai se acalmar? Não vai, né? Então não adianta ficar gritando com a criança. E a criança, ela é um espelho dos pais, cara. Isso é impressionante. Por isso que a parte mais difícil de atender criança é atender a família. A parte mais difícil, porque é um espelho, assim, não tem como tratar a criança sem tratar a família. É muito difícil mesmo. Eu tendo algumas adolescentes ali, pré-adolescente, e assim, é punk, assim, porque tá voltado pra família, tem uma dependência, não só emocional, financeira com a família. É Então, emocional, né? É emocional totalmente. E assim, Muito tem um engraçado. espelho também, né? A mãe grita muito. Provavelmente a criança vai gritar muito, ou vai ficar muito aversiva a grito, vai fugir de todos os tipos de conflito, porque a casa era cheia de conflito, era sempre conflito. Saiu de casa, ai, não quero mais conflito da minha vida. Aí não faz os conflitos. Acaba indo pra um dos dois extremos, né? É Ou você isso. foge muito daquilo, ou você se torna aquilo. Exatamente. Eu odeio que gritem comigo. Exatamente. Nossa, me dá uma ansiedade. É. Pânico, odeio. Aí não se sente escutada, tem aquela parte, a gente não se... Eu fiquei esse tempo todo sem me defender pra câmera. É uma vergonha na vida da atriz. Eu tapando meu rosto o tempo todo aqui assim. Que maravilhoso. É ótimo. Dá um corte, faz o Photoshop. Tira a mão. Eu tiro meu braço aqui, fica um só. Encaixa Nossa, corta uma isso, foto. foi péssimo. Ficou péssimo isso. Bom dia. Bom dia. Encaixa uma fotinho na tua mão aí, que aí fica você aqui assim. Vai dar tudo certo. Uma fotinha que nem a psicóloga do Roger. Eu tava pensando Eu nisso tava sem piscar. agora. Eu não sabia se eu podia falar, eu vou expor Agora. muito a terapia, mas... Ninguém sabe quem é Roger, até porque essa figura não existe. Verdade, é fictício. Ai, que maravilhoso. Ai, gente, terapia é uma coisa... Necessária, né? Uma pergunta. Não vou fazer isso, não. Vou me arriscar Não dessa vou maneira. fazer uma terapia aqui agora. Vai, faz você uma pergunta. Pra eu pensar em outra, porque essa eu decidi que eu não vou fazer. Eu sei que tá tudo sendo respondido de uma forma tão fluida. Ó. É. Deixa eu pensar. Se tem alguma pergunta específica. Acho 5 que- minutos de corte. Eu pensando aqui. Eu acho que a gente pode voltar na que a gente tá falando sobre escuta. Né? Bom, Sobre... bom. É, porque você só falou uma, né? A gente cortou totalmente. A gente vai entrar nesse assunto, já foi indo. Maravilha. Deus. Então, qual é a segunda escuta? Então. Ou, tipo, a próxima? Eu não sei se tem uma... Não tem um ranking. hierárquico. Um ranking,
Não, não tem um ranking, mas tem vários tipos, né? A primeira foi? A primeira foi aquela escuta que a gente espera pra falar. Né? Então é uma escuta que, na verdade... Sim. Quê? Jesus. Primeiro intervalo de fala, não, mas aquilo... Eu vou esperar você falar só pra eu te cortar. Não é sobre isso. Então, a gente tá tentando aqui. Não é, amiga. Você não tá me escutando. Ninguém não está te escutando. Alô, Ei. eu vou falar agora, hein? Aí acabou, ninguém vai escutar ninguém, os 10 microfones ao mesmo tempo. Bom Então, dia. tem a pessoa, tem a escuta. Em que a pessoa espera a pessoa parar de falar pra ela falar. Ué, o mínimo da pausa ali já é uma oportunidade pra pessoa falar. E tem a da Lara, que ela espera a pessoa falar pra ela falar em cima. Mas é porque eu tava tentando fazer. Temos um novo tipo de escuta aqui. Eu tô tentando mostrar aqui os nossos dons de interpretação e deu tudo errado. Tá, ok. Tá. Recapitulamos a que você já falou e a próxima. Então, ainda fechando aqui a primeira que a gente falou, que é aguardando a vez de falar, não necessariamente uma pessoa ela vai ter só esse tipo de comunicação. Todo mundo passa por essa comunicação às vezes, algumas mais, outras menos. Né? A gente entrou ali na ansiedade social das pessoas que estão ali sempre esperando a vez de falar, e muitas das vezes elas falam muito de si mesmas, né? Então aquela pessoa que você fala, putz, briguei com meu pai. Ah, mas eu, com o meu pai, tive um problema. Aí você fala, gente, é uma competição aqui de quem tá pior. Triste, né? A pessoa fala, quebrei meu pé. Ah, mas uma vez eu quebrei a perna em 2005. A pessoa ainda briga pra estar pior que você. É uma loucura. É uma ansiedade social, assim, não consegue filtrar o que tá falando. E é chato você se sentir que não tá sendo escutada, que tá falando muito. E muitas das vezes a gente também tá no papel contrário, né? Da gente não quer escutar aquela pessoa. Aquela pessoa tá falando. E você não quer escutar, você não tá interessado naquele assunto, aí você não sabe como cortar, né? Ou você tá, tipo, sorrindo e não tá escutando. Né? Então, assim, a gente acaba entrando pelos dois papéis. Isso é normal. E tudo bem, às vezes, não querer escutar, né? Tudo bem, acho que tudo bem, faz parte do convívio social. Aí, a outra comunicação é a comunicação crítica. Sabe quando a gente tá com ranço de alguém? E aí a gente, tudo que a pessoa fala é ruim? A pessoa fala, oi, tchau, tudo que a pessoa... Vou interpretar. Fala aí. Então, amiga... Viu? Essa funcionou. Essa funcionou. Já critica tudo que a pessoa tem pra dizer. Um quiquito agora. Ai, eu sou essa pessoa muitas vezes. E a gente começa a colocar os nossos conceitos de verdade em cima do que a outra pessoa tá dizendo sem nem dar a chance da pessoa se explicar. Então, essa é uma comunicação muito falha também. E a gente geralmente tem isso com específicas pessoas. Porque, às vezes, a gente é assim com alguém dentro da nossa casa. Principalmente. Né? É muito mais comum. Isso é muito comum. E aí, quando a gente encontra alguém na rua, a pessoa fala, será que é super educada? Ou alguém fala, ô Lara, pega um negócio ali pra mim. Aí você fala, não, claro, né? Solícita, pega ali pra pessoa. Aí a pessoa dentro da sua casa tem problema com a sua mãe, tudo que ela fala é ruim, é chato, ela é uma mala. E aí ela fala, Lara, pega aquilo pra mim. Ah, não, pega você. Então, dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente ama, com a gente é super crítico, a gente não aceita, a gente não escuta. E às vezes a pessoa da rua, que a gente nem conhece direito, a gente tá ali super solícito, escutando, ouvindo. Então, a escuta crítica é muito perigosa. Porque amar o próximo é muito difícil, né? O próximo, quando tá mais próximo, é mais difícil. Exatamente. Quando amar o que tá longe é fácil. Pois é. Aí é muito difícil. A gente, às vezes, também olha essa percepção do outro, né? A gente viu aí muita guerra quando a gente fala de política, enfim, das eleições, todos esses assuntos polêmicos, não vamos entrar em assuntos polêmicos, mas falando já sobre isso, as pessoas estão com muita raiva, assim, das opiniões diferentes. E quando a gente pensa num assunto, se a gente pensar, sei lá, em justiça, né? No tema justiça, a gente tenta imaginar que a justiça é uma linha. Então, eu tô aqui, a linha infinita, tá? A justiça tem N opções de perspectivas. Então, é uma linha completa, assim. Eu consigo ver essa parte da linha. E o que eu falo sobre o que eu acredito da justiça é isso aqui que eu vejo da justiça. E eu conheço uma outra pessoa que tem esse outro olhar da justiça. A gente não tá rival de entendimento do que é justiça. A gente tem olhares da parte da linha diferentes. Então, quando essa pessoa começa a falar pra mim, eu tenho um olhar crítico, eu falo, ai, não, você tá errada, é assim, é assado. Então, eu já começo a colocar a minha opinião sobre justiça, a verdade, sem escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Sendo que quando tem uma linha aqui, e essa pessoa enxerga essa parte, essa parte, o que eu preciso fazer pra conseguir enxergar essa parte? Eu não preciso ir pra cá, porque eu não preciso... mas eu não preciso ir pra cá com a intenção de deixar de acreditar no que eu acredito,
pra acreditar no que ela acredita, né? Desvalidar o que eu acredito pra acreditar. Não, eu posso só subir, aumentar o meu leque do que eu vejo da linha e continuar acreditando no que eu acredito, nos meus valores, no meu entendimento, mas compreender o que a outra pessoa acredita também, entendendo que ela não é minha rival, né? A gente acredita de lados diferentes. E se eu conseguir compreender e escutar ela de fato, a gente vai conseguir se agregar. Entendeu? A pessoa bitolada é aquela pessoa que não quer ouvir a opinião da outra pessoa. Entendeu? Aquela pessoa que não... eu sou a verdade, eu sei da verdade, não quero ouvir nada que você tá dizendo. E aí tá a escuta crítica, que é muito perigosa na nossa sabedoria no geral. Não tem autoconhecimento, não tem conhecimento de nada. É aquele meme do Caetano, né? Eu não vou te responder porque você tem uma opinião burra. Você já viu? Aquilo é sensacional. Porque às vezes a opinião, tipo, tem essa coisa da linha, né? Mas às vezes a opinião da pessoa tá lunática. Lunática, bem longe. É. E Às aí, vezes é como é que a muito gente oposta faz? nossa, né? Quando é muito oposta nossa, é muito difícil da gente compreender. Mas compreender não é aceitar. Exato. Mas aí, no mínimo, paga minha passagem pra ir pro espaço. Entender. Não, tô brincando, gente. Isso é uma brincadeira. Não é assim que funciona. Não, eu escuto. Eu escuto muito. Hoje em dia, né? Faz pouquíssimo tempo. Começou agora, na verdade. Tem 1 minuto que eu tô escutando. Não, faz uns anos. Antes eu, em relação à política, principalmente, antes eu não queria nem escutar, não queria nem saber. Hoje em dia me bate curiosidade. As coisas estão tão assim, como é que diz? Sinistras, tão diferentes, sabe? Surgem uns assuntos de terra plana, essas coisas. Eu fico até curiosa pra saber a teoria. Terra é plana. Não, eu fico curiosa. Tipo assim, qual foi a sua linha de pensamento? Porque eu gosto de estudar esquizofrênicos, terraplanistas. Eu gosto dessas coisas. Terraplanista ali, uma coisa. Vai ter que cortar. A verdade absoluta ela é chata, né? A verdade absoluta é muito chata. Você fica ali naquilo a sua vida inteira e você não abre sua mente pro resto. Eu acho isso chato demais. Eu acho bem chato. Eu entro nesses momentos, às vezes. Não, acho que todos nós, né? Tipo, eu tô falando a gente isso, passa por mas essa escuta, acontece, todo mundo passa pela escuta, todo mundo passa pelas comunicações que a gente Sim. falou aqui, aqueles 3 tipos, a gente passa por todos. Linguagem do amor também, a gente passa por várias linguagens do amor também, Sim. sabe? Então a gente tem uma escuta predominante, muitas vezes tem uma comunicação predominante, tem uma linguagem do amor predominante, mas a gente circula pelas menos outras. de serviço, porque eu não lavo louça. Não Não podemos ver. Foi um exemplo. Aí, olha, eu vou pro coração, tá vendo? Vou ter que ter uma comunicação Tô muito assertiva triste. depois. Quem tem que lavar a louça é o Rafael. Tô muito triste, muito triste. A gente Minhas faz a unhas. unha. Entendeu? Eu tenho uma desculpa. Mal feita, beça, inclusive. Não, Vamos ver. Esqueci. A gente tá falando Mas eu ia sobre falar a alguma coisa. Agora escuta vamos pra crítica. outra escuta. É. Saindo Não, da escuta crítica. eu Ia falar alguma coisa sobre essa... Eu ia perguntar alguma parada, esqueci. Essa, então, ainda na escuta crítica, né, a gente consegue ver um tema bem da atualidade, que é o cancelamento na internet. Né? Sim. Tudo que as pessoas falam é um corte do que é a realidade, né? Pega um corte do que a pessoa fez e já é um problema, já é uma questão, e a pessoa tá errada. Ninguém tá mais apto a escutar as pessoas, né? É sempre uma Sim. crítica em cima da outra, tem uma verdade absoluta. Essa comunicação muito rápida que a internet tá fazendo com a gente, tá fazendo com que a gente critique as pessoas com muito mais facilidade. E sem procurar a fundo, né? Você não vê as fake news, é isso? Cheio de fake news. Exato. Aí o terraplanista vem disso também, né, gente? Já Sim. existem 1000 estudos que comprovam que a Terra não é plana, mas, cara, as informações Exato. estão vindo tão rápido na internet que estão influenciando muito as pessoas. Eu acho isso muito engraçado, porque eu vejo uma notícia, assim, né, que me interessa, eu sempre boto no Google. Seja ela qual for, até as que eu estou de acordo. Até pra saber, tipo assim, porra, eu tô certa mesmo? Então é isso mesmo? Aí eu vou lá e boto no Google. Aí apareceu uma coisa que eu não gosto, eu quero saber se aquilo tá errado, porque eu não gosto, então eu não quero que... Sabe, eu não entendo essas pessoas que, tipo, não vão, sabe, mandam, disseminam uma coisa sem nem comprovar. E a comprovação tá tão fácil. Eu acho que é a rapidez que a internet faz, né? Provavelmente, assim, se você vai ver um podcast, né? Dando o exemplo aqui do podcast, você vai cortar pra cena que tu quer ver.
Você vai cortar direto ali. Né? Hoje em dia a gente corta uma coisa, bomba muito mais na internet quando a gente faz um corte e posta ali de 30 segundos, 1 minuto, do que um podcast de 1 hora. Entendeu? Sim. Porque aquela informação ali é que vale pra mim. Eu tô nem aí podcast. Eu falei alguma coisa. Nossa, olha só o que ela falou. Mas ela não olhou o podcast inteiro pra ouvir o que ela falou de fato. Né? Aquele corte a gente pode dizer alguma coisa que pode interpretar daquela maneira. Mas o contexto eu tava explicando. Então, essa escuta crítica, a gente tem que tomar cuidado de cancelar as pessoas por nada, sabe? E aí, gente, a saúde mental é uma coisa, assim, que tá cada vez mais abalada. E a internet tem influência muito nisso. Na ansiedade, né? As coisas rápidas, né? Tudo a gente quer pra ontem. Sim. Tudo é pra ontem, rápido. Informação é rápida, tudo é rápido, fala rápido. E aí não responde no WhatsApp. Meu Deus, demorou 1 dia. Gente, quando eu tinha celular? Tinha que demorar mais de 1 dia, né? Como é que se relacionava com as pessoas? Exatamente. Tipo, até a gente que é do audiovisual, eu pelo menos senti bastante isso, né? Já tava meio previsto por causa da internet. Então, tipo, novela era um conflito, assim, pra 6 meses. Pra ser, né? Tipo, como é que diz? Ser destrinchado, resolvido. Hoje um conflito é resolvido em 45 minutos, no máximo. Que é série. As pessoas, inclusive, tipo, estão curtindo ver mais série do que um filme. Então, assim, a gente tá... E você não vai resolver um conflito seu em 1 hora. Então, a ansiedade vem muito disso, não é? Tipo, vem muito... As pessoas estão querendo as coisas mais rápidas, resolvidas de uma forma mais rápida. Isso tá, tipo, espirrando em tudo quanto é lugar. Inclusive no próprio ser humano, exatamente. Porque a gente já quer que o ser humano venha pronto. Quer que você já chegue sabendo. Você não erre, inclusive. Por isso que entra essa coisa do cancelamento também. Sim. A gente acaba taxando a pessoa só naquilo. Você é só isso também. E também aí você não dá espaço pra pessoa nem melhorar naquilo que ela errou, né? Não vai pra lugar nenhum. É porque existem vários lugares, né? Tipo, essa coisa do cancelamento... Será que eu vou ser cancelada? Mas essa coisa do cancelamento, às vezes, eu acho ótimo. Sabe? Tem um lado compreensível do cancelamento, né? Que são aquelas... que são aquelas... Os pontos importantes que a gente tem que se colocar, né? Hoje em dia, tá falando muito sobre a mulher empoderada, né? Sobre contra o machismo, contra o racismo, contra os homofóbicos, contra tudo que invalida o ser humano, né? A gente olha e fala... Ninguém tem direito de falar que a sua escolha sexual tá errada ou que a sua escolha de gênero tá errada. Eu acho que isso é muito legal de se colocar na internet. Eu acho que, né, a gente viu aí o filme da Barbie falando sobre empoderamento, de várias pessoas criticando. Eu amei. Eu achei muito legal. Vai influenciar muito bem, assim. E ali, agora voltando assim pro filme da Barbie, que tinha um ponto interessante, será que a gente já entrou nesse ponto? Que tem uma diferença entre feminismo e femismo. Acho que a maioria dos homens, tá? Podem ter mulheres também, mas muitas pessoas não entendem a diferença. Não. E o filme da Barbie mostrou isso muito. Porque ela mostrou um mundo que era totalmente feminista, que as mulheres mandavam em tudo, os homens eram nada. Sim. E mostrou o mundo real, que era um mundo onde os homens mandavam em tudo, e as mulheres não davam em nada. E quando eles voltaram, os homens tinham dominado, né, o mundo da Barbie, dando spoiler porque não viu, né, dominaram o mundo da Barbie, e depois, no final, eles conseguem transformar o mundo em um mundo feminista, né, um mundo feminista, um mundo que os dois tinham direitos iguais. Que o Ken não era mais um ninguém, que ele podia tomar as decisões dele, e a Barbie também não era mais uma ninguém, que também podia tomar as decisões dela. Então, assim, a parte do cancelamento, né, falando assim, é boa por causa disso. Porque muda um hábito que a gente tem na sociedade que é disfuncional. Porque se for parar pra... Existe um limite, né, do cancelamento que a internet já passou bem longe. Que é o seguinte, uma coisa é você cancelar aquela pessoa, chegar e falar assim, bom, por um bom tempo você não pode ter rede social porque você não tem maturidade para isso. Ou então vai pra, tipo, eu vou te matar e vou matar a sua família. Essa parte... Totalmente eu acho agressiva. Surreal, exatamente. A gente não tem mais paciência pra ensinar as pessoas, né? Porque uma pessoa dessa teve qual tipo de criação, né? Sim. Ela foi ensinada desde pequena a pensar dessa maneira. Cara, pra ela trocar esse pensamento, tem que ter um esforço da própria pessoa
Uhum. E também, assim, ao redor dela, né? Dela buscar, das pessoas também terem mais paciência pra se comunicar. Se comunicar de maneira assertiva. O cancelamento, pra mim, é um tipo de comunicação agressiva. Exatamente. Eu acho que, É isso aí. assim, a pessoa ser cancelada, ela ficar fora da internet durante um tempo, se reabilitando, né? Porque tem reabilitação aqui, né? Nesse mundo material, sem ser o mundo digital. Então, tipo, se reabilitando e tudo mais, reabilitando a imagem dela. Teve uma vez que eu vi uma coisa muito interessante. Algum homem, eu acho que foi cantor, eu não me lembro quem, assediou uma menina e todo mundo estava cancelando ele. E veio um outro falando, não, mas eu apoio ele e tal, porque todo mundo erra, não sei o quê, isso não pode destruir a carreira dele. Eu acho que o mínimo é você voltar pro início. É tipo um jogo de tabuleiro, sabe? Volte 10 casas. Eu acho justo. Tipo, acho Porque super ele é uma justo. figura pública, né? Então ele tem que É. arcar com as consequências que um ato criminoso dá. Né? Se ele assediou alguém, ele vai ter que arcar com as consequências. Isso não se faz, isso é crime. Você afetou a liberdade de uma outra pessoa. Então você vai ter que lidar com as consequências. Se isso vai afetar a sua fama, cara, o problema é teu, tu escolheu isso. Exato. Agora, se você quer reconstruir sua fama, você vai ter que ter muito trabalho. Sim. Haja empresa de marketing pra isso. É. Porque, assim, os seus atos têm consequências, sendo positivos ou sendo negativos. Exato. É arcar com eles. Não é tipo, eu não vou cancelar, tadinho dele. Não, ele precisa saber a verdade, precisa arcar com as consequências daquilo que ele falou. Entendeu? Mas agora, né, a gente tem uma lei aí que mostra quais são as consequências, quais não são, e a sociedade ela vai lembrar das coisas que você fez. Os seus atos, eles dizem sobre você. Exato. Agora ameaçar a família, essas coisas não é certo. Na justiça, Pois é. né? Tudo é justiça. Tá. Agora, A outra comunicação. a outra comunicação. Né? Faltou mais uma. Então, a gente falou da comunicação que aguarda para falar, a comunicação crítica e a comunicação com compreensão, né? Que é a correta. Que é essa comunicação que a gente está falando até agora, as apostas, né? Que é você, de fato, escutar não só verbalmente, mas escutar como é que tá o jeito que a pessoa tá. Né? Às vezes é uma pessoa que é mais quietinha, mais passiva, não tem uma comunicação muito assertiva. Então, você escutar essa pessoa, o que ela tá de fato querendo falar, quais são as necessidades daquela pessoa, por que ela precisa tanto ser escutada, por que ela é tão quietinha na dela. Então, qual é a escuta que eu preciso ter para depois escolher a minha comunicação, para eu conseguir ser assertiva com essa pessoa. Então, acho que essa é a comunicação por compreensão. Que você entende o que a pessoa tá falando e retruca. Você entender as necessidades da pessoa, né? Você tem uma percepção, né, de como a pessoa tá recebendo aquilo, tanto Sim. do que você fala. E quando a pessoa tem uma comunicação passiva nesse momento, tá tudo certo. Às vezes a gente tem, gente. Às vezes a gente tem emoções de muita raiva, eu sou agressiva. Cara, acontece, a gente é ser humano, não tem muito o que fazer. Não dá pra ser sempre assertivo. Sempre zen, Buda. Não vai ser sempre assim, né? Realista. Tem que ser Sim, realista. exatamente. A gente tem que reconhecer. Você vai errar, você vai acertar. Às vezes a gente vai ser passivo, eu não quero discutir agora. Às vezes realmente nem é bom discutir quando a gente tá estressado. Sim. Deixar pra amanhã. Entendeu? Deixa eu assimilar as coisas e tal, vir com... Acho justo. Porque a pessoa passiva, né, a gente entrando nesse assunto, é uma pessoa que tem muito medo da reação das pessoas, né? Foge muito de conflitos, não gosta de conflitos. Então, isso aparece muito no consultório, assim, eu já falei, não aguento mais falar. Já falei 1000 vezes, a pessoa não me entende. Né? A pessoa, e aí, primeiramente, não sabe como é que ela falou. E às vezes nem falou diretamente, olha, eu me sinto assim, o que eu penso é isso, blá, blá, blá. Mas fala em cortezinhos, né? Às vezes beliscando a pessoa, de umas indiretas. E aí eu costumo contar uma história. Que é assim, você tá dirigindo seu carro numa estrada vazia, não tem nada na estrada. Você passa por uma casinha, só tem uma casinha na estrada. Aí o seu pneu fura. Aí furou o pneu, aí você olha lá, não tem mais step, não tem lá pra trocar o pneu. Aí você fala, vou naquela casa ali pra pedir alguma coisa emprestada pra me ajudar aqui a trocar o pneu. Aí você vai andando até aquela casa, vai caminhando. Aí quando você vai caminhando, você já vai pensando, eu vou bater na porta. E a pessoa vai me atender, vai me xingar, vai achar que eu tô ali você vai se sentir ameaçado, vai... E aí eu começo a criar várias hipóteses na minha cabeça do que vai acontecer quando eu bater naquela porta. Aquela pessoa não vai gostar de mim, ela vai ser grossa comigo, ela não vai ser legal comigo, ela vai... E aí, enquanto eu tô fazendo essa caminhada, eu já vou me fortalecendo, né? Me botando um bando de questões de... Eu tenho que me preparar para aquela reação
que é o pior que pode acontecer. Sim. E aí eu bato naquela porta, a pessoa abre, eu sei que você não quer que eu esteja aqui, mas eu preciso disso, você tem que me dar agora, sei lá o quê. E aí eu já vou com todas as armas na mão. E isso acontece muito nas nossas relações. A gente já vai com todas as armas na mão, porque a gente já pensa no pior que pode acontecer. Sim. Então essa pessoa, ela não vai me escutar. E aí você já chega gritando. Assim mesmo que ela vai te escutar, né? E aí começa essa ansiedade da gente não falar com as pessoas, da gente pensar no pior que pode acontecer. A ansiedade faz isso, que é o nosso cérebro nos protegendo de algo perigoso, né? Então a crise de ansiedade é isso. É quando o nosso cérebro entende. A ansiedade, ela é saudável num equilíbrio, tá? A ansiedade, ela é boa pra você se preparar pra uma prova, pra você se preparar pra uma conversa difícil, pra você... Agora, quando ela é muito grande, ela faz com que o seu cérebro entenda que você tá em perigo, e aí ele faz tudo que um animal faz quando tá em perigo. O animal, ele tem a opção de fugir, ele tem a opção de lutar, ou ele paralisa. Então, quando a gente se sente em perigo, aí a gente foge, comunicação passiva, ou a gente luta, comunicação agressiva, ou a gente paralisa, que é a crise de ansiedade, que a gente começa a ficar sem ar, que a gente começa a ficar com o coração batendo forte, as mãos tremendo, a mão suada. Então, a gente tá ali paralisado porque a nossa mente tá entendendo que a gente tá em perigo, a gente tá entendendo que o pior cenário que a gente imaginou é o que vai acontecer. Sim. Então, a gente precisa mudar nossa mente para ter um pensamento mais realista. E o pensamento realista, geralmente, é um pensamento mais positivo do que negativo. Por exemplo, vocês me convidaram aqui pro podcast. Cara, você acha que eu não pensei? Nossa, eu vou gaguejar, eu vou esquecer o que eu tinha que falar, vai dar alguma coisa errada. Cara, esse era o pior que poderia acontecer. O que eu me perguntei? Eu falei, cara, o pior que pode acontecer é esse. É tão ruim? Pô, é ruim. Mas não é tão ruim assim. Né? Mas é realista de acontecer? Cara, não, eu estudo, eu faço isso todos os dias, sabe? A probabilidade disso acontecer é pequena, entendeu? Eu acho que eu sei que eu consigo dizer, sei lá, aí eu vou no outro extremo, o melhor que pode acontecer, nossa, sei lá, eu ficar super famosa e, sei lá, encher minha vida, fazer uma clínica, chegar ali no meu sonho em 2 segundos, né? Eu tenho um sonho de fazer uma clínica, de tudo, isso vai acontecer amanhã. Isso não é realista, isso não vai acontecer, né? Quem sabe? Mas, pode ser que sim. Mas entende que, tipo, nem o muito, 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 muito bom é realista, nem o muito, muito, muito ruim é realista. O realista é isso aqui ser super produtivo, isso aqui ser um grande passo pra mim, ser uma conversa super legal, que eu tenho uma troca maneira. E isso, o realista é muito mais positivo do que negativo. Exato. Então, quando eu tenho esse mindset de ser mais realista e não sempre pensar no pior que pode acontecer, cara, muda totalmente a minha questão com a minha ansiedade. Mas é muito simples eu falar que é muito bonito, né? Mas tem pessoas que têm esse pensamento de forma muito automática. O pior que vai acontecer sempre. E aí você paralisa, tem crise de ansiedade, tem ataque do pânico, você tem fobia social, enfim. Aí entra várias questões. Além de questões físicas também. E isso vem de onde? Eu acho que vem da nossa percepção mesmo, né? De histórias de vida, né? Vem de onde a gente vem, da nossa família, se a gente sempre foi muito criticado, se a gente não foi, se a gente se colocou em relacionamentos que foram tóxicos, relacionamentos que não foram bons, de várias coisas que eu fui construindo. Por que acontece? Quando a gente também entra nesse looping de o que pior vai de acontecer, se eu entrasse nesse looping do pior que pode acontecer de vir nesse podcast, eu não teria vindo. E aí, se eu não viesse, eu ia ficar me lamentando. E a ansiedade ia fazer o quê? Aumentar. E aí eu ia me privar de todas as oportunidades que eu ia ter na minha vida e eu ia dobrar a minha ansiedade e ia me lamentar o tempo inteiro. E aí, o que isso vai me causar? Então, é isso. A ansiedade, ela começa assim. Então, eu vou dando atenção pra ela, né? Vou dando um pouquinho de atenção. Isso aqui vai dar errado, eu vou deixar de fazer. Não, isso aqui não vai dar certo. Sei lá o quê. Aí eu vou dando um pouquinho, eu já vou afetando minha autoestima, né? Que eu não sou capaz, eu não sou boa, as coisas não vão dar certo pra mim. E aí eu já vou entrando nisso. Até uma hora que a ansiedade fica tão grande que fica incontrolável. E aí a gente precisa entrar com medicação psiquiátrica, né? Pra gente conseguir mudar a percepção dessa pessoa, pra ela conseguir ter uma vida funcional. Justíssimo. Bem interessante, né? A mente humana é uma coisa bem interessante. Eu acho bem maneiro. Quanto mais você fala, mais perguntas eu tenho. E aí a gente não vai sair daqui. Pode perguntar. 3 horas de podcast. 3 horas de podcast. Vocês estão preparados? Eu acho que tem um outro ponto também legal que a gente entrou em pessoas que buscam terapia por causa de ansiedade. Eu geralmente divido, assim, público que faz... Eu tenho um amigo que fala que psicologia é uma como é que fala? Uma teia.
né? Sabe aquelas teias de... Acho que é Jequiti, aquelas lojas, sabe? Que você faz uma teia, você convida um pra vender e aí tudo 10% que você vende eu ganho. É pirâmide. Mas agora é teia, né? Tem um que teia. acho que tem um que é teia. Eles mudaram o nome porque a pirâmide é ilegal. Eu acho que tem isso também. Eu acho que tem um lado desse. Mas a pirâmide tem também um poderoso, né? A teia, ela tem uma coisa que abre, né? Enfim, aí eu tenho um amigo que fala que a psicologia é uma teia. Porque todo mundo tem que fazer terapia. O psicólogo faz terapia, o psicólogo do psicólogo faz terapia, o psicólogo do psicólogo faz terapia. Então todo mundo tem que fazer terapia, aí vira uma teia, uma pirâmide, todo mundo tem que fazer terapia. Né? E isso é interessante. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiquei, nossa, mas como é que divide, né? As pessoas que precisam de terapia, por que precisam? E aí eu fiz uma divisão, assim, de 3 grupos, assim, né? O primeiro é o grupo de pessoas que têm um diagnóstico, né, que tem ali um transtorno de personalidade, que tem um outro transtorno de borderline, bipolar, né, ou, enfim, ansiedade generalizada. Essa pessoa que tem um diagnóstico, ela vai precisar de terapia e talvez pro resto da vida. Tem um outro grupo, que é pessoas que não têm diagnóstico, mas têm muita dificuldade de lidar com as emoções dela, lidar com a comunicação dela, lidar com tudo que tem a ver com o ser humano, tem dificuldade de lidar. Essa pessoa precisa de terapia também. E tem um outro grupo, que é uma pessoa que não tem diagnóstico, que consegue lidar bem com as próprias emoções, é uma pessoa que tá tudo bem, não tem uma crise de ansiedade, tá bem, né? Tem essas questõezinhas normais no dia a dia, mas tá bem. E essa pessoa buscando autoconhecimento. Porque ela quer entender. Todo mundo, então, né? Todo mundo precisa de terapia. No final das contas, todo mundo precisa de terapia. Ninguém escapa do consultório. No final de tudo, todo mundo precisa de terapia. Mas, assim, alguns mais, né? E outros talvez menos, mas é importante pra todo mundo. Pra você começar a entender de onde é que vem aquela minha mania, por que isso me irrita, por que isso não me irrita, como é que eu posso melhorar aqui, como é que eu posso... Ninguém é bom em tudo, né? E nem é pra ser. Mas é legal a gente começar a entender um pouquinho, sabe, desses pontos. Mas se a gente for parar pra pensar, tipo assim, o que a gente precisa de fato pra sobreviver seria aquelas coisas básicas, né? Que é casa, enfim, moradia, comida, respirar. Mas fora esse básico, hoje a gente precisa de muita coisa pra viver. A terapia tá ali... É uma das coisas que é quase depois do básico, sabe? A gente precisa de tanta coisa e a gente vai esquecendo, botando a terapia de lado, como se não fosse. Mas a gente tá cuidando de uma coisa que tá sempre com a gente, sabe? Você precisa de academia, né? Você precisa se exercitar. Sei lá, você precisa de mais de lazer. Mas cuidar da sua mente, para você ter relacionamentos saudáveis e relacionamentos em geral, assim. Relacionamentos com a sua família, relacionamentos no trabalho, relacionamentos com seus amigos. Acho que é um dos primórdios aí da tua vida. Então... A saúde mental, ela tem um ponto que você não vê quando ela tá quebrada, né? Quando você quebra um braço, você tá vendo e tá doendo pra caceta. Então, assim, você vai lá, vai engessar o seu braço. Agora, quando você tá muito triste, tá muito deprimido, com várias pessoas ao seu redor falando que isso é mimimi, ou que você mesmo não valida a sua dor, falando que a dor do outro, não, porque tem alguém passando fome. Cara, não desvalida a dor de quem tá passando fome, isso é muito triste. Mas você tá sofrendo por algo mais superficial, também é dor, também é sofrimento, sabe? Você tem que validar a sua dor. Então, assim, as pessoas, elas acabam indo no última opção, vou cuidar da minha saúde mental. Então, quando a gente fala da básica que você precisa comer, precisa dormir, ter um lugar quentinho pra dormir, é uma questão de sobrevivência. Se você não comer, você morre, né? Então, assim, se você não fizer terapia, você não morre. Mas você vive muito mal se você não tiver uma sanidade mental. Exatamente. Né? Então, acho que é esse ponto que é importante. Porque você vai para um outro lugar, né? Porque quando você chega e fala assim, todo mundo precisa de terapia, a pessoa já vai... Não, as pessoas precisam de um lugar para morar, as pessoas precisam de uma coisa para comer. Aí você chega e fala, então tá. Então eu vou cortar tudo isso, todo o resto seu que você acha que você não precisa, que você tá falando agora que não precisa, e vão vir, assim, umas 50 coisas que você poderia incluir a terapia naquilo. Que são muito mais importantes e vão te fazer... Porque às vezes você tá com até problema de saúde mesmo, que é desencadeado pela falta de saúde mental, não é? Sem dúvida. Tipo, várias dores, né?
Alergias sem explicação, coceira. Enfim, Sim. várias questões que vão surgindo, né? Dores de cabeça, às vezes. Chegou lá no consultório, nossa, tem dor de cabeça todos os dias, eu já fiz todos os exames possíveis, não tem nada comigo. E o meu neurologista mandou vir fazer psicólogo. Né? E aí a gente vai percebendo quais são as demandas que precisam ser trabalhadas para ela parar com aquela dor de cabeça. Então, assim, tem que trabalhar nessa saúde mental. Não é frescura, não é você ser fraco, é muito pelo contrário, cara, é saúde. Saúde no geral, isso é muito importante. A qualidade de vida, né? Você vive muito melhor. Mas, realmente, eu acho que tá se parando de ser tabu agora, né? Tá melhorando. Porque era um tabu muito grande. Só maluco faz terapia. E era uma questão de muito... Ainda é, né? Eu acho que... Por um lado, assim... Não falo que é caro, porque eu acho que caro é relevante, entendeu? Eu acho que cada um sabe o valor do seu trabalho. E eu acho que, enfim, não boto caro nem barato no trabalho de ninguém. Mas eu acho que tem algumas pessoas que têm um valor aquisitivo abaixo e não conseguem pagar por uma terapia. Mas hoje em dia existem vários lugares sociais que dão terapia de graça. Sim. Então, assim, existe um lugar de se cuidar e não depende só do psicólogo, depende da pessoa procurar. Entendeu? Porque eu já atendi pessoas que tinham um valor aquisitivo, né? Atendo, enfim, pessoas de super aquisitivo alto, mas que não valorizam, faltam. E mesmo assim, às vezes falta, paga, e tá tudo bem. Mas, tipo, não vai ter o resultado, entendeu? Você tem que se esforçar. Né? Porque não é fácil. Né? E às vezes a pessoa tá ali se auto-sabotando na terapia, né? Tipo, meu marido mandou fazer terapia porque eu tô sendo muito crescida em casa e eu tô aqui. E aí a pessoa vem só porque o marido obrigou ela a ir. Né? Ou, assim, muito adolescente também acontece muito isso. Mas eu tenho um negocinho com adolescentes, gente, porque eu converso eles bem, assim. Quando eles entram no consultório, eles entram, não quero ficar aqui, minha mãe me obrigou, eu odeio. E na quarta sessão ele tá tipo, ai, Renata, o quê? Eu adoro adolescente, gente, porque eu tive uma adolescência muito conturbada. Eu era muito rebelde, eu era terrível, assim. E hoje em dia eu tinha uma fragilidade muito grande na minha adolescência. Eu acho que isso é muito comum na adolescência, de todas as épocas, assim, principalmente agora com essa rede social. A gente quer agradar, a gente quer se encaixar, a gente quer se encontrar, né? E a gente acaba deixando de ser quem é pra gente se encaixar num papel. E nunca tá bom. Né? Então é muito doloroso pro adolescente, né? Além da parte da família, a parte social, de você ter que escolher o que você vai fazer. Aí você tá fazendo vestibular pro resto da sua vida, tem uma cobrança, você tem que correr atrás. Meu Deus, os meus pais e meus amigos. Tudo parece que é o fim do mundo. Já é doloroso pro adulto, né? Imagina pro adolescente. Tipo, tudo parece que é o fim do mundo, né? Engraçado. Uma coisa dá errado, você acha que a sua vida vai acabar ali. E não vai, né? Exatamente. A vida continua. Por isso que eu acho que eu gosto de trabalhar também com adolescente. Porque eu me identifico algumas vezes com as dores deles, sabe? Sim. Eu tenho que separar, né? O pessoal ali do profissional, mas às vezes eu vejo ali, tipo, caraca, cara, é difícil pra caceta. Sim. Tá muito recente, né, amiga? Deixou de ser adolescente há pouquíssimo tempo. Eu ainda me sinto uma adolescente. Eu ainda sou uma adolescente. Eu tava aqui pensando aqui. Ai. Às vezes eu tenho certeza que eu tenho 17 anos. Certeza, absoluta, cara. Quem deixou eu beber ontem? Pelo amor de Deus, isso é legal. Mas a adolescência, hoje em dia, ela acaba muito tarde, né? Ela não acaba com 17 Os 30 anos. são os novos 20, né? Deus me livre, amiga. Calma. Não, porque assim, antigamente, nossos pais engravidavam com 20 e poucos anos. Hoje em dia a gente quer engravidar pros 30. Sim. Né? Então, eu realmente. tava pensando aí nos 23. Engravidar com 23? Não, amiga, que a adolescência acaba. Ah, que a adolescência acaba. Não, sim. Eu digo que os 30 são os novos 20, porque a gente tá cuidando mais de si mesmo, eu acho. Sabe? Focando mais na nossa carreira, focando mais nas nossas coisas, antes de decidir, de fato, se quer ter uma família. Tem gente que não quer. Sim. Se quer ter uma casa fixa, tem gente que não quer também. Exato. Pra mim, tipo... A gente até falou isso há pouco tempo, mas eu não penso agora de jeito nenhum em já ter filho e tudo mais. Isso é uma coisa mais pros 30 mesmo. Se acontecer. E, assim, é legal diferenciar o que você quer de fato e o que as pessoas decidiram que você deveria querer. Sim. Mas tem isso. Pra mim, não sei se surgiu pra vocês, mas pra mim já tá tendo uma cobrança. Tipo, não vai ter filho? Pra vocês não? Pra você não rolou isso? Só uma mãe te pergunta. Não, minha mãe, ela, por exemplo, quer muito ter um neto que venha de mim, né? Específico. Até porque ela já tem
carambocentos netos. Mas ela quer muito que tenha meu. Mas não tem pressa pra ser agora, não. Muito pelo contrário. Ela respeita muito meu tempo, né? Então ela Você deve- mexeu aqui, tá fazendo tá barulho. tuque-tuque. Ela. Não, tipo assim, não tá pedindo agora, sabe? Mas já tá vindo uma coisa, tipo, que umas perguntas que não tinham antes. Tipo, você pensa em ter filho? Não sei o que. Ninguém te pergunta isso com 19 anos. Assim, sim, do faz meu, sentido. a minha vida pessoal, assim, em relação a isso, é bem tranquila também. Eu tenho, acho que os meus pais querem. Casada também, né, Renata? Eu, no caso, solteira, no seu tempo todo mundo me certo. pergunta, tipo assim, minha filha, e Em vez de aí? perguntar dos filhos, pergunta: você não vai casar, não? E aí? mas Normalmente começa o assim, aí interesse- depois vem, e os filhos? E você quer? É que eu acho que hoje em dia as pessoas estão menos conservadoras, né? Não precisa Exato. casar mais, né? Você mora verdade, junto. tem isso. Sim. Depois você tem filho se quiser, né? Então, assim, não tem mais esse negócio conservador. Você tem que casar antes de ter filho. Né? E Eu acho casar que é por isso significa que o quê, essas né? não Só surgiram. Surgiu, tipo, exatamente por isso. Você não tá com ninguém. Tipo, não tá namorando, não vai ter filho? Você não É vai cobrança ter... chata, né? Você não vai ter filho? Essa é uma cobrança bem difícil, assim. É. Muito difícil. As pessoas elas se sentem muito cobradas. Não só pelos pais, mas pela sociedade em geral, né? O que é esperado de uma pessoa adulta. Sim. Né? Que você tenha um valor X, que você tenha um trabalho fixo, que você esteja casado, tenha uma casa própria. Isso não é sinônimo de felicidade. Pra algumas pessoas pode ser, mas nem não pra de todo mundo. sucesso, né? Nem Tem de gente sucesso. aí que tá casada, tá passando um perrengue. Não perrengue financeiro que eu digo, mas assim, tá numa situação complicada com a pessoa que tá morando. Já não queria mais estar morando. Então, tipo. E fica por causa dos outros, né? Pra não decepcionar. Exatamente. Tipo, se eu sair, tipo, se eu separar e tudo mais, eu não vou nem voltar pro lugar onde eu tava. Eu vou já pro fracasso, né? Se eu tô, tipo, bem sucedida nesse lugar, se eu sair daqui, eu sou uma fracassada. Tipo, tem isso também. Bem complicado. A vida, né? A vida. A vida. Que precisa de comunicação. Precisa de comunicação. Comunicação, como é que a gente já tá fazendo isso aqui? Pois Possível. Exato. Não tem como, né? Não tem como. E o que acontece quando a gente já questiona uma pessoa que a gente conhece, tocando naquilo que a gente já sabe que fere ela? Tá. Geralmente a gente faz isso quando a gente tá querendo mostrar pra pessoa como é que a gente tem que tá se sentindo. Em vez de eu falar pra ela, olha, isso me chateou, isso me deixou assim, assim, assado, eu quero transferir a minha dor pra ela. Né? Então, assim, eu tô muito irritada com A alguém gente ataca. e eu ataco ela naquilo que eu sei que vai machucar, aquilo ali, eu vou fazer que aquela pessoa sinta da mesma maneira que eu tô me sentindo. Em vez de eu me transmitir de uma maneira assertiva, eu faço com que ela sinta daquela maneira que não vai chegar em lugar nenhum. Né? É bem tóxico isso. Não né? acho uma solução pro problema. E assim, não vitimizando, nem tornando ninguém como vilão, mas a pessoa faz isso de maneira inconsciente, ela não consegue nem lidar com as próprias emoções, então eu vou lá e vou ferir o outro pra eu me sentir um pouquinho melhor, e eu acho que isso nem funciona, porque você nem se sente melhor, mas eu vou fazer com que a outra pessoa me entenda, porque ela não tá me entendendo, então E eu quando preciso você expressar. se sente melhor depois que você fere quem te feriu? Eu acho que assim, eu acho que é um sentimento superficial, não sei se é duradouro isso. Ah, sim, com certeza. Né? Você acha que se sentir ali um pouquinho melhor, depois passa. Acho que existem pessoas que têm um lado um pouquinho mais cruel do que outras, que são um pouco mais irresponsáveis. Eu acho que entra muito também naquele ponto que a gente falou sobre responsabilizar os outros pelo meu sofrimento. Sim. Né? Porque se o outro causou o meu sofrimento e eu não tenho responsabilidade pela minha emoção e o outro que tem responsabilidade pela minha emoção, eu tenho que aniquilar o outro. O outro é o problema. Eu vou acabar com ele. Né? Tipo a pessoa que te traiu, aí você vai lá e trai. Isso é bem, assim... Infantil, né? E não vai ter solução nenhuma. Qual a solução dentro disso, né? Talvez vai amaciar teu ego ali. Você vai ficar ali com o ego menos ferido, talvez. Mas não sei se vai resolver muita coisa. Né? Então, assim, eu entendo que o outro é responsável pelo que eu tô sentindo, eu vou aniquilar ele, vou responsabilizar ele, não é minha culpa, a culpa é dele. E aí eu vou ferir ele pra eu me sentir melhor. Talvez seja esse raciocínio, talvez que as pessoas se sintam melhor. Porque eu entendo que a culpa é do outro e quando eu vejo o culpado sendo ferido, beleza. Ou até pra parecer que estamos melhor. Estamos num lugar melhor, estamos superiores para as outras pessoas que estão em volta vendo também. É o Que ego, também é né? ego. Também é uma questão de ego. É o ego. O ego é complicado. Eu acho que a melhor... Ai, que horror.
Deixa eu ler aqui esse podcast. Meu futuro tá aí. Meu Como é que ele tá? Tá muito preto aí? Tá muito escuro? Meu Deus do céu, não menino. consegui. Não, o Tá que eu ia triste. falar é que que eu costumo falar isso, né? Eu meio que uma pessoa que me machuca de verdade, eu meio que me recolho. Assim, quando me machuca de verdade, né? Que tem aquela coisa que, assim... me feriu, mas não é... Sabe? Não foi muito grave. Não é uma parada que me atingiu muito e tudo mais. Agora, quando é assim, eu meio que tiro ela totalmente da minha vida. A ponto que eu posso me relacionar com ela de novo. Não amorosamente, nem nada, mas, tipo, me relacionar como pessoa, sabe? Tipo, oi, tudo bem e tudo mais. Pode sair comigo que, pra mim, ela não existe mais. Esse ponto que você trouxe é legal, né? Tem coisas que me incomodam muito, que são, assim, muito dolorosas pra mim, e tem outras coisas que não são tanto. E aí, isso depende de como você se enxerga. Se eu acho que eu sou uma inútil, que eu não faço nada certo, e outra pessoa olha pra mim e fala, você é uma inútil, aquilo vai doer muito mais, porque eu acredito no fundo daquilo, Sim. do que se eu acreditar que eu não sou uma inútil. Eu vejo várias coisas boas que eu faço, eu não reconheço que eu sou uma inútil. Então a pessoa vai chegar, olha, você é uma inútil, e aquilo vai me chatear porque eu não gostaria que ela pensasse assim de mim. Porém, eu sei que eu não sou, né? Então aquilo ali é mais superficial, aquilo não vai me doer tanto. Então depende também da maneira que você se enxerga. Aí tá o problema da gente pegar na ferida da pessoa, porque dói bem mais. Dói, né? Momento terapia. Reflexiva. Vamos, como é que é? A ASMR? ASMR. É. Dudu. Gente, eu tô amando. Nós queremos Eu encerrar assim. eu nem participei, assim, porque tava tão bonito de se ver aqui. A gente acredita. Então tá, gente. Eu acho que é isso. Espero que um dia você possa retornar com outro assunto, né? Por favor, bem breve. Inclusive a gente tá precisando, a gente falou sobre tanta coisa. É que nem aquele filme, sabe? Que você sai do filme falando, eu vou mudar a minha vida. E no dia seguinte... Eu acho que uma vez por semana você pode vir aqui pra gente bater um papo. A gente vai escolher o tema, mas assim, nada pessoal. Exato. Eu tenho uma amiga que passou uma situação. Exato. A gente quer passar umas 2 horas conversando sobre isso. Muitas vezes a gente não vai postar esse conteúdo. Mas é porque às vezes dá erro mesmo. De graça. É porque o Roger às vezes não editou direito, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Caralho. Ai. Tá bom, gente, eu agradeço muito pelo convite. Fico muito feliz. Eu acho que essa conversa foi ótima. Foi assim. maravilhoso. Acho que, assim, fluiu bastante. Eu acho que tem muito a agregar, assim, na vida de todo mundo. Eu acho que é bem legal. Então, assim, Eu acho. para os próximos convites, já considerem aceitos. Eva! Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo, Renato. Foi muito gostoso mesmo. Foi um Sim, papo foi muito bom. bacana. Nem senti E o eu tempo acho- passar. Inclusive foi muito, né? A gente estourou o tempo, mas é isso, faz parte. Assim que é bom. E eu acho que tá em tudo, né? A gente falou sobre uma coisa que tá em tudo na vida das pessoas, claramente. A gente precisa... Pra estar na vida de alguém, você precisa ter se comunicado com a pessoa, no mínimo, ou ter escutado ela. Enfim. Se você tivesse que encerrar esse bate-papo mandando uma mensagem em relação à comunicação para quem tá assistindo, o que você diria? Lendo para sua bela câmera ali. Eu acho que eu falaria, na verdade, uma mensagem sobre felicidade, que eu já Bom. escutei, e assim, é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Eu nem me lembro quem era o autor, mas é uma mensagem que fala: quem é feliz não é uma pessoa que não tem conflitos, mas é uma pessoa que sabe lidar com eles. Quando a gente entende que a gente é responsável e a gente tem escolha sobre as nossas atitudes, sobre as nossas sensações, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, a gente começa a compreender e a lidar com mais leveza, com mais felicidade, e começa a sustentar essas escolhas, por mais difíceis que sejam, com mais positividade.
Então, eu acho que essa seria a mensagem que eu ia mandar. Seja positivo nas suas escolhas. E se você achar que a escolha não vale a pena, deixa de escolher, faz outra coisa. Perfeito. Maravilhosa. Eu adorei. Encerramos assim. Incrível. Obrigada, gente. Obrigada, Se vocês gente. assistiram até agora, curtam, comentem. Comentem. Curtam, Compartilhem. comentem, compartilhem. Se comuniquem conosco. Exato. Pra quem você ligaria pra se comunicar nesse exato momento? Ó, você ouviu? Acabou, mágica. Voltamos com suspense. Gente, outro mundo sem esse fone! Minha orelha tá doendo.